Hoje nós estamos recebendo aqui os nossos amigos da Lipsa. O João Pedro Dutra vai coordenar comigo essa mesa hoje. E nós vamos começar fazendo algumas divulgações de algumas atividades, né? Antes de tudo, bom dia. Eu sou a Júlia Goy, represento aqui a SPPA. E a gente vai, quando a gente apresentar vocês, a gente chama vocês aqui para cima. A gente vai, então, começar com algumas divulgações de algumas atividades. Eu vou divulgar algumas da SPPA, o João tem algumas para divulgar também da Lipsan. E daí a gente vai fazer a apresentação dos nossos convidados e na sequência a gente vai apresentar o trailer do filme, tá? O filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, que a gente vai debater nessa manhã de sábado. E, enfim, para nós da SPPA é um prazer receber, né, os amigos da Lipsa. E a gente então faz questão de acolher e de tentar celebrar um pouquinho essa parceria, né, que já tem aí alguns anos. E então a gente fez um coffee break não, um café de boas-vindas, né, mais cedo. Então a gente estava nessa pequena confraternização. Uma pena que quem está online não possa também desfrutar desse café. Mas, enfim, a gente tem essa semana algumas atividades aqui da sociedade, né? Começando pelo Café Literário da Psicanalítica, da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. É, vai acontecer na terça-feira, dia 11 de agosto, às 19h30, pela plataforma Zoom. É uma atividade aberta, se discute nesse dia o livro Trilogia dos Gêmeos. Quem vai ser o convidado desse dia, os convidados, é Rodrigo Rospi, doutor em escrita criativa, e a Viviane Mondrazak, psicanalista da SPPA. Vão ser coordenados pela Helena Tomazel, que é responsável pelo Café Literário agora. Então, é uma boa oportunidade na terça-feira, online, né? É uma atividade que acontece pela plataforma Zoom. Todas essas atividades que eu estou falando têm as inscrições, né, na bio da SPPA no Instagram. A gente tem também a Quinta Científica, né, que é do Pequeno Manual para um Perfeito Anti-Analista. É uma atividade aberta e gratuita que vai acontecer na quinta-feira, dia 13 de agosto, às 20h30. Essa já é uma atividade presencial e só pela plataforma Zoom para quem não está em Porto Alegre, mas é uma atividade presencial para residentes de Porto Alegre, acontece aqui, e também com a Viviane Mondrazak, que é membro efetivo e analista de data da SPPA, coordenada pelo César Brito. Temos também o lançamento do livro do Cláudio Eiserick, Psicanálise, uma obra em construção. Vai ser uma atividade que vai acontecer no sábado, no próximo, dia 15 de agosto, às 9h30, aqui no auditório da SPPA também. É um livro pela Artes e Ecos, que está sendo lançado agora, então também é uma boa oportunidade, vai ter inclusive uma sessão de autógrafos. E ele vai estar lançando, então, esse livro. Existe uma programação para essa atividade, que tem uma mesa de abertura, vai ter a apresentação, né, do livro com o Cláudio, vai ter um debate com a Virgínia Ungar, que é membro efetivo e analista de data da Associação de Psicanálise de Buenos Aires. E, então, acho que é uma atividade também bastante interessante. E a gente quer divulgar a atividade que para nós também faz muito sentido, né? E também nos é bastante importante, que é a SPPA Portas Abertas. É uma atividade que vai acontecer no dia 19 de setembro, no sábado, a partir das 10 horas, quando a gente também abre as portas para receber quem tem interesse em conhecer um pouco mais da nossa instituição, quem tem interesse em saber um pouco mais sobre formação analítica, como funciona, a vinculação com a IPA,
Então, é uma atividade também que é presencial, em função disso, né? É um evento aberto, gratuito, e também vai ter o nosso café de boas-vindas para receber e quem quiser conhecer um pouquinho mais da SPPA. Tá? Então, no dia 19 de setembro, existe também uma programação para a gente conversar um pouco. E a gente vai ter a Regina, né? A Regina Pereira Klarmann, a Maria Cristina Vasconcelos, a Josênia Munhoz e o Emílio Sali, e a Elisa Forster, são todos membros, né, da nossa sociedade, vão ser coordenados pela Francisca Levi, também membro da nossa sociedade. E nessa atividade se conversa, se discute, existe um espaço para responder as perguntas, as dúvidas que possam ter da plateia, e a sociedade fica aberta para conhecer também os espaços, para conhecer um pouco da sede. Lembrando que a gente está em preparação para, em algum momento, ter uma sede nova também, né? Então, a gente está, ao mesmo tempo, conhecendo, né, a instituição, mas também, aos pouquinhos, se despedindo dessa sede para a próxima. Viu? Então, já temos aí um spoiler. Bom, então, eu vou passar para o João para fazer as divulgações da Lipsan e a gente vai seguindo a sequência da programação. Bem, bom dia. Primeiramente, agradecer o convite da SPPA com a parceria com a Lipsan, que já vem de anos também. É um prazer para nós sempre compor com vocês e também aprender. E, no caso, acho que eu me apresento primeiro. Eu sou o João Pedro, sou graduando de Psicologia da UFSPA e também diretor do ensino da Lipsan. E a Lipsan é a Liga de Psiquiatria e Saúde Mental, fundada desde 2013 também. Uma liga multidisciplinar, com diversos cursos e voltada para o eixo da pesquisa, ensino e extensão, e com projetos de extensão principalmente no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, na psiquiatria infantil, pela coordenação do coordenador da Liga, que é o Igor Azeno Ferrão, e com o respaldo do projeto de extensão, que coordena principalmente, que é o Luiz Augusto Rode, também professor da URGS. É uma liga tanto da UFSPA quanto da URGS também. E dentro desses nossos informes, acho que da Liga, né, teríamos o processo seletivo agora no segundo semestre, também que está sendo planejado. E a princípio, acho que seria isso da Liga. Então, vamos seguir com a apresentação dos nossos convidados e, na sequência, a gente passa ao trailer. Bom, eu vou apresentar a nossa convidada da Lipsan e o João depois vai apresentar o da SPPA, tá? Como é uma parceria, a gente resolveu fazer assim. Então, a gente vai apresentar a Alice. Alice Costa Pus, é assim? Pus. Alice Costa Pus. A Alice é graduanda de Psicologia pela PUC, bolsista CNPq do GPVIC e diretora de cultura da Lipsan, ligante LIAP e com experiência clínica em psicologia clínica e avaliação psicológica. Então, Alice, por favor, pode vir aqui. E o João Pedro vai apresentar o nosso convidado da SPPA. Também apresentando o Rafael Mondrezac, médico, psiquiatra, psicanalista pela SPPA e professor pelo CEP, POA e CELG. Então, sejam bem-vindos. Agradecemos que vocês tenham aceito o nosso convite. E, e a palavra está com a Alice primeiro, e depois o Rafael. Então, começando o nosso debate sobre o filme Brilho Eterno de um Momento Sem Lembranças. Alice, contigo. Olá, primeiramente, bom dia e agradecer a todas as pessoas presentes e ao convite da SPPA. É um prazer estar aqui e em nome da Lipsan também. A ideia é começar dando uma breve contextualização do filme. Eu não sei se todo mundo já assistiu, mas além do trailer, a gente pretende passar alguns slides para dar uma contextualizada até da própria cronologia do filme, que ela não é linear, né? Ela tem alguns saltos. Então, acredito que primeiro a gente vai passar o trailer, né? E aí depois a gente começa fazendo essa explicação, então, da cronologia e de alguns aspectos dos personagens principais. In a matter of hours, our patented non-surgical procedure will rid you of painful memories. The
The following is a paid advertisement from Lacuna Incorporated. The views expressed do not reflect the opinions of the management of this theater. Hello, I'm Howard Mirziak, founder and president of Lacuna Incorporated. Why remember a destructive love affair? Here at Lacuna, we have perfected a safe, effective technique for the focused erasure of troubling memories. In a matter of hours, our patented non-surgical procedure will rid you of painful memories and allow you a new and lasting peace of mind you'd never imagined possible. This is a hoax, right? I assure you, no. Is there any risk of brain damage? It's on a par with a night of heavy drinking. Nothing you'll miss. Perfeito. Então, agora que a gente já viu o trailer, né? Dá pra dar uma relembrada no filme. Eu precisava que fosse para os slides para eu poder contextualizar visualmente. Pode passar, por gentileza. Perfeito. Então, fazendo uma descrição inicial dos personagens principais, né? A gente vai ter o casal, né? O Joel Barish e a Clementine Krasinski, acho que é assim que pronuncia. De aspectos da personalidade do Joel, a gente vai ver ele como uma pessoa mais introvertida, mais melancólica. Tem uma tendência à idealização do outro, a gente consegue ver isso em alguns momentos do filme. Ele parece buscar mais estabilidade, previsibilidade, né? E aí a gente tem a Clementina como um contraponto, de certa forma, que é uma mulher espontânea, criativa, bem intensa e tem oscilações entre aproximação e afastamento. Aqui a gente colocou algumas falas que a gente vai detalhar depois que embasam essa perspectiva que a gente está trazendo. Pode passar, por gentileza. Aí a gente também vai trazer alguns dos personagens secundários, porque neste filme eles acabam sendo uma composição muito importante, né? Eles complementam a narrativa que o filme quer trazer. Então a gente vai ter o Patrick, que é um dos técnicos que faz esse processo de apagamento também. A gente vai ter a Mary, que é a recepcionista do local. O Stan, que também é um dos técnicos. E o Dr. Howard, que eu não sei pronunciar o sobrenome. Pode passar, por gentileza. Então, aqui que eu trouxe para vocês, né, que dessa forma, acredito que fique mais fácil a gente pensar a cronologia do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, porque ela não é linear, então a gente vai ver os primeiros 17 minutos do filme, vai ser, na verdade, o final da cronologia narrativa do filme. Então, trazendo de uma forma mais linear, a gente vai ter o início, representado pela cor verde do cabelo da Clementina. Isso foi até de uma forma estratégica, né, da produção do filme. Esses nomes, Revolução Verde, Ameaça Vermelha, ela mesma traz que as tintas de cabelo que ela compra têm esses nomes. Então, por isso que eu trouxe aqui, né? Então, a gente vai ter o início, né, o encontro do casal. A gente pode traduzir, quem sabe, né, nos termos psicanalíticos, para o investimento libidinal inicial. Aí a gente vai ter a fase do cabelo vermelho, da idealização, do vínculo, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, que seria a idealização do objeto. Depois, o cabelo laranja, a fase de deterioramento, aquele vermelho passando para um ruivo, né, um desbotado, trazendo, quem sabe, uma ambivalência e frustração. E, por fim, a ruína azul, que, ao mesmo tempo que representa um luto, né, uma fase de encerramento, também pode representar um recomeço, né, uma perda e uma reconstrução psíquica. A partir disso, a gente vai começar a pensar alguns eixos, né? Especificamente, eu trouxe 3 eixos de reflexão
que podem ser atravessados com as contribuições de todas as pessoas presentes, do doutor, né? Esses 3 eixos vão também estar norteados cada um por alguns aspectos de teorias, né? E são partes do filme que a gente foi refletindo e pensando. Pode passar, por gentileza. Então, inicialmente, já pensando essas cores, essa forma como o filme pensou em colocar, né, a organização da narrativa, trago essas perguntas para o doutor, né? Por exemplo, o que que essa organização da narrativa pelas memórias nos diz sobre a forma como nossa mente atribui significado às experiências? Passar a palavra para o senhor. Sim, junto. Quer que eu fale no final, depois? Pode ser também. Tá bem. Perfeito, então. Qualquer coisa a gente volta também nos slides. Tá bom. Então tá, pode passar, por gentileza. Então, o primeiro eixo de análise, a gente vai estar nomeando como da fantasia ao encontro com o outro real, né? Ou seja, quando o outro parece ser aquilo que nos falta. A gente vê essa perspectiva sendo trazida quando a gente pensa que o Joel, né, talvez pense a Clementine como alguém que o tira da própria monotonia. Então, a gente vai ver aqueles aspectos que eu citei anteriormente de uma pessoa, no caso ele, né, mais melancólica, mais retraída, mais introspectivo, né? Então, ele vê, quem sabe, na Clementina, uma possibilidade de uma pessoa que o tira dessa própria monotonia, né? Ele mesmo traz que a vida dele não é tão interessante assim, é uma fala que aparece no filme, né? Ah, e ao lado dela ele traz: estou tão feliz, eu poderia morrer agora, estou exatamente onde eu queria estar. Então ela aparece como essa espontaneidade, essa liberdade, esse movimento, né? Ao mesmo tempo em que a Clementine, né, pensa talvez o Joel como uma pessoa que oferece uma estabilidade, né? Então ela encontra nele aquilo que falta em si, ou talvez ambos encontrem um no outro aquilo que talvez falte em si. Então, essa relação, né, naquela fase vermelha, porque na verde, enfim, só para contextualizar, no início, quando eles se conhecem de fato na cronologia, que o cabelo dela está verde, ele está em outro relacionamento, né? Então, ela até traz que não vai se envolver com ele, porque ele está em outro relacionamento. E aí, quando eles de fato começam, né, a interagir, já está no momento do cabelo vermelho. Então, a partir dessa fase, a gente pensa que começou aquela relação marcada pela complementariedade. Pode passar, por gentileza. Então, o Joel, né, a visão dele, que a gente pode ver relacionada à Clementina. No início, ele vai ver, então, aspectos dela como espontânea, livre, excêntrica, surpreendente, e com o desgaste da relação, ele vai ver ela como responsável, imatura, instável. Ou seja, né, o que isso pode nos trazer? Que os mesmos aglomerados de situações e comportamentos que fazem a gente ter uma perspectiva daquela pessoa, né? Eles podem ter leituras diferentes a partir de quem está lendo ou do momento em que a pessoa está lendo, né? Então pode acontecer essa modificação da mesma forma que a gente vê no filme acontecendo, né? Então, no momento do cabelo vermelho, passado para o momento do cabelo laranja, né? Ao mesmo tempo em que a Clementina, né, ela também precisa lidar com um Joel que não corresponde completamente o lugar que ocupava na fantasia dela, né, daquela estabilidade, porque ao mesmo tempo em que ele oferecia uma estabilidade, oferecia um conforto de certa forma, no decorrer da relação ele foi se mostrando também uma pessoa que ao encantar por ser uma pessoa retraída, ele também se mostrou uma pessoa mais insegura, uma pessoa até com momentos de ciúmes também. Então, todas essas coisas foram se revelando, né? Um ponto também que eu acho importante trazer da questão da visão do Joe sobre a Clementina, né? Que tem um termo que foi o. Deixa eu só me lembrar quem que falou. Não lembro o nome da pessoa só.
Ah, tá. O Nathan Rabin, em 2007, né? Ele trouxe um arquétipo da Manic Pixie Girl. É, Manic Pixie Dream Girl, né? Que é um arquétipo muito utilizado no cinema de mulheres que são extremamente espontâneas, que trazem uma vontade de viver para o protagonista, né? Trazem essa transformação, tirando o protagonista masculino dessa melancolia. E eu achei muito interessante trazer esse termo porque a Clementine entra nesse arquétipo muito perfeitamente, sabe? Então, o Joel, no início do filme, a gente vai ver ele como aquela pessoa melancólica, que também se pergunta por que que eu sempre me interesso por mulheres que não dão a mínima por mim, enfim. E aí ela chega trazendo espontaneidade e, enfim, né? Esse ponto eu achei bem interessante porque ele traz bastante dessa fantasia, né? Aí só a título de curiosidade, outras personagens que entram nesse arquétipo, por exemplo, Alaska, de Quem é Você, Alaska? Praticamente qualquer mulher que o John Green cria nos seus livros, né? A Summer, do 500 Dias com Ela, a Ramona, do Scott Pilgrim, né? Ou a Sarah, do Doce Novembro. Esse filme não é tão conhecido, mas talvez alguém já tenha assistido. Então, entrando nesse sentido, né, a gente vai ver, então, a fantasia, esses arquétipos, e pode passar, por gentileza? E a gente vai, então, o encontro com quem a pessoa é realmente, né? Eu separei essas duas cenas especificamente, porque são dois momentos em que traz essa quebra, essa encarada com a realidade dos dois personagens, né? Cada um no seu momento. Então ela vai trazer que ele não conta nada para ela, que ele é um livro, que ela é um livro aberto e que ele não se abre. E ele fala, e ela diz que fala tudo com ele, tudo para ele, e ele traz, né, que falar constantemente não é necessariamente se comunicar, né? Ela já traz em outro momento que muitos caras acham que ela é um conceito que vai consertar, resolver a vida deles, mas ela é apenas uma garota em busca da própria paz de espírito. Se responsabilize você da sua, né? Então, ambos dão uma cortada aí de realidade, né? Pode passar, por gentileza. Então, entrando na parte teórica, né, achei interessante pincelar a perspectiva da Jessica Benjamin de reconhecer o outro como sujeito, né, pensando que na queda da fantasia, o conflito ele vai surgir quando a ilusão dessa complementariedade lá da fase vermelha, do cabelo vermelho, né, se rompe e a parceria deixa de ser um objeto idealizado para preencher nossas faltas. No momento em que a Clementine rejeita a projeção, né, que ela traz, que ela não é um conceito, não me encarregue, né, da sua paz, ela recusa esse papel de musa salvadora, que esse arquétipo que eu trouxe, né, representa, e o Joel também traz um choque de alteridade para ela, que o que funciona para ela talvez não funcione para ele, né? A forma de comunicação dela talvez não funcione para ele. Então ela percebe que a expansividade dela não funciona na mesma sintonia, rompendo essa ilusão inicial da fase do cabelo vermelho. Pode passar. Então, algumas perguntas para o doutor também, que a gente vai deixar para o final, então. Pode passar. Não sei, quer deixar ali agora? Tá, perfeito. Pode retornar, por gentileza. Então, eu ia perguntar para o doutor, né? Até que ponto a queixa da Clementina, né? Muitos acham que eu sou um conceito, reflete uma dinâmica de poder e silenciamento histórica nas relações de gênero, onde um é reduzido a um objeto e o outro detém a autoria da relação. E outra pergunta é, quando um paciente se depara com a alteridade radical do parceiro, né? A constatação de que o outro não preenche suas faltas, qual costuma ser a defesa psíquica mais comum observada na clínica? Tranquilo? Rafael, tá bem. Pode passar, por gentileza. O segundo eixo de análise seria o Memórias Apagadas e Amores Mantidos, né? Então, o filme sugere que esquecer a história não significa apagar os investimentos afetivos construídos ao longo
dela. Então, a gente vai pensar a relação Joel-Clementine, né? Que após o procedimento, como a gente sabe, ambos voltam a se encontrar, a se relacionar, né? Tem essa reaproximação. Isso sugere que o objeto amoroso ele parece permanecer inscrito, né, para além da memória declarativa. Então, ainda que a narrativa consciente seja apagada, algo do desejo continua operando, conduzindo novamente ao encontro. Ao mesmo tempo, a gente vê os personagens secundários trazendo essa perspectiva também, né, da Mary com o Dr. Howard, que mesmo ela descobrindo, né, que teve um relacionamento apagado com ele, né, mesmo após o procedimento, ela volta a trabalhar ao lado dele e volta a desenvolver um fascínio por ele e acontece essa aproximação. Então, esse retorno da atração talvez indique que a eliminação da lembrança não impede que o sujeito volte a ocupar a mesma posição subjetiva diante do objeto. Pode passar, por gentileza. E aí, aqui a gente já vê outra dinâmica de relação, mas que também traz essa perspectiva, que é a do Patrick, né? Aquele técnico do Lacuna que eu trouxe para vocês anteriormente. Ele utiliza, né, das memórias apagadas da Clementina para tentar fazer um investimento de relacionamento, né? Então ele vai pegar falas, pegar objetos, momentos que foram vividos entre ela e o Joel, como uma tentativa de conquistar ela. E mesmo assim, mesmo utilizando as mesmas palavras, os mesmos objetos, levando ela no mesmo local, ela sentia que algo não se encaixava. Então, isso nos traz que talvez não seja os objetos, o momento, o local, e sim o que aquela pessoa vive subjetivamente ali com a outra, né? E aí a gente tem também o Stan e a Mary, que é basicamente a mesma coisa. O Stan, ele oferece uma possibilidade de relacionamento com a Mary, uma possibilidade concreta, né? Eles estão se envolvendo e mesmo assim o emocional dela segue voltado para o Dr. Howard, né? Pode passar, por gentileza. Uhum. Então, o filme sugere que o amor não depende apenas da lembrança consciente, né? O desejo persiste como uma marca psíquica, fazendo com que os sujeitos retornem aos mesmos objetos ou às mesmas posições subjetivas, mesmo quando acreditam ter esquecido. Pode passar. E aí, aqui, uma pergunta para o Rafael, né? Hoje a gente não tem a tecnologia da Lacuna, mas temos ferramentas como o dar ghosting, o botão de bloquear e o arquivar nas redes sociais. Então, pensando até que ponto o uso banalizado dessas ferramentas funciona como mecanismos modernos de recalcamento na tentativa de evitar o trabalho do luto, né? Isso tem gerado quadros mais graves de retorno do recalcado na atualidade? Vem aí uma pergunta, né? Vem aí alguma coisa. Pode passar. Né? Então, entrando na parte teórica desse eixo, né? Todo filme, como trouxe o meu colega João, inclusive, né? Ele é uma grande metáfora para o processo de recalcamento, né? Então, é uma metáfora literal, né, do mecanismo de recalcamento freudiano, uma tentativa de banir, né, da consciência representações, que seriam as lembranças, que causam angústia ou um desprazer profundo, né? Então, no entanto, né, a teoria sugere que banir a representação não aniquila aquela carga afetiva, né? Então, o afeto ele segue ali e a marca psíquica também permanece vivo e operando naquele inconsciente. Aí, pensando nisso, vem o retorno do recalcado, né? Então, é aquilo que é recalcado inevitavelmente encontra vias para retornar, sendo indestrutível, não obedecendo ao apagamento voluntário, que seria, enfim, se caracterizaria como esse encontro deles, né, essa reaproximação mesmo após o apagamento das memórias. Pode passar, por gentileza. E aí, no eixo 3, né, quando sentir parece insuportável, né? Então, uma fantasia de apagar a dor. A ideia central é que o Brilho Eterno ele questiona essa fantasia profundamente humana que a gente consegue eliminar o sofrimento sem precisar atravessar ele, né? Viver ele.
E a gente tem isso bem claro nos dois personagens principais, que eles acabam, em vez de processar o que estava acontecendo, eles vão direto para o ato, né, para a ação, fazendo apagamento dessas memórias, né? E, no caso, primeiro a Clementine, e a reação do Joel ao que ela fez foi também não passar pelo processo da dor e sim ir direto para o apagamento. Pode passar, por gentileza. Né? Aí outros personagens também que refletem essa tentativa de não vivenciar a dor, né, a frustração, é a Mary, que ela acaba tendo esse envolvimento com o Dr. Howard, né, uma pessoa que já tem uma relação conjugal e tudo mais. E ao perceber que o relacionamento deles não ia para frente e talvez lidar com essas questões, prefere optar pelo apagamento e seguir convivendo ali, trabalhando até no mesmo local, né? Já o Patrick, né, ele retrata no filme que ele é uma pessoa que nunca teve muito manejo nas relações com mulheres, tem uma insegurança, e ao invés de fazer uma tentativa de se relacionar com a Clementine, ele opta por fazer o antiético, que seria pegar objetos pessoais dela com o Joel, né? E tentar copiar, né? Para, de certa forma, na teoria dele, garantir que haveria um vínculo entre eles e que daria tudo certo entre eles, né? Ao mesmo tempo, a gente vê o Dr. Howard, que ao invés de enfrentar as consequências de ter uma relação extraconjugal, né, na questão dele, perdão, ele acaba convencendo, né, incentivando a Mary a apagar essas memórias e também segue convivendo com ela enquanto funcionária ali da clínica, né? Então, cada personagem tem uma estratégia diferente para evitar o sofrimento, mas todos eles estão fazendo a mesma coisa, tentando evitar o sofrimento e não atravessar ele, né? Pode passar. Aí, achei interessante trazer uma cena que passa bem rápida, assim, mas para mim ela é bem importante, né? De uma forma indireta ali no filme, que é quando o Joel decide fazer o procedimento, ele vai para a clínica, ele leva os objetos pessoais dele e da Clementina, que fazia parte do procedimento, né? E nessa fila do Lacuna, tem um homem do lado e uma mulher do outro, né? Um homem com um troféu esportivo, pode ser, enfim, a gente não tem informações, mas teorizando aqui, pode ser de algum esporte que ele deixou de praticar por algum motivo, pode ser de alguma pessoa querida que faleceu, enfim, algo nesse sentido. E do outro lado, a gente tem uma moça que aparenta estar em grande sofrimento, né, com uma caixinha de lembranças de um cachorro, né, provavelmente. Então, eles, por mais que sejam pessoas que não têm nomes, que tá ali de uma forma indireta, eles representam, podem representar experiências universais de perda que a gente passa todo dia, né? Até talvez por isso que o filme passe essa coisa de, nossa, eu já vivi isso, né? Então, pode passar. Nesse mesmo momento, acontece também uma ligação com a Mary, né? Ela é recepcionista, estão ligando para ela. A pessoa insiste que é uma emergência e ela fala: Ah, eu entendo que é uma emergência, mas você não pode realizar o procedimento 3 vezes no mesmo mês, né? Então, essa conversa, ela mostra que a partir dessa realidade onde existe esse procedimento, ele deixou de ser algo que acontece às vezes e as pessoas começaram a usar como um recurso consistente e diversas vezes no mês, mesmo nem sendo apropriado. Até porque, em um momento do filme, falam que ele é um tipo de dano cerebral que não faz tanto mal, mas é um tipo de dano cerebral e as pessoas estavam se colocando nessa situação, né, de dano, para não passar pela dor, né? Então, pode passar, por gentileza. Então, a lacuna, ela está funcionando como uma metáfora de uma cultura, inclusive muito atual nossa, né, que promete soluções imediatas para dores inevitáveis. Então, as perdas, elas deixam de ser experiências a serem elaboradas e passam a ser problemas técnicos que precisam ser eliminados. Pode passar.
Entrando na teoria, achei que fazia muito sentido trazer o Bion, né? Porque para ele a mente ela se desenvolve e expande quando consegue transformar as experiências emocionais brutas, assim, né? Em pensamentos toleráveis, né? Então, quando a dor e a frustração parecem insuportável, né? Essa transformação psíquica falha e a emoção tende a ser evacuada e descarregada em ações, que é o que a gente vê todo mundo ali do filme fazendo, né? Então, ao invés de processar, elaborar, dar tempo ao tempo, né? Até porque quando começa o filme e o Joel descobre que ela fez o procedimento, passou 2 semanas. Então, só 2 semanas. E aí ele descobre isso e imediatamente vai fazer o processo de apagamento. Então, talvez essa escolha impulsiva dos dois não seja apenas uma fuga do sofrimento. Ela parece representar exatamente essa falha estrutural que é apontada por Bion, né? Então, é uma imensa dificuldade em suportar a frustração e elaborar emocionalmente os resquícios do encontro amoroso. Então, em vez de atravessar o luto, a possibilidade de rejeição, ela já é descarregada na ação, né? Substituindo esse trabalho de pensar a dor, que é algo que a gente vê muito na clínica contemporânea também, né? Então, pode passar, por gentileza. Mais uma pergunta para o Rafael. Então, considerando essa metáfora clínica da lacuna, né? Perguntava, você observa na prática de consultório uma busca crescente por anestesias rápidas, seja via medicalização excessiva, evitação, relações descartáveis, em detrimento do trabalho de elaboração do luto? Como manejar essa demanda do paciente por alívio imediato, né? Até que ponto a nossa cultura atual, que muitas vezes patologiza a tristeza e o luto, dificulta a capacidade do indivíduo de desenvolver o que o Bion chama de pensamento para tolerar a frustração? Pode passar. Aqui algumas das referências. Pode passar. E o meu muito obrigada. Deu, tá funcionando? Júlia, vamos direto, né? Acho que eu falo um pouco e depois eu vou falar pouco mesmo pra gente poder discutir. Então, primeiro, pessoal, muito obrigado pelo convite, a SPPA, a Júlia em específico que me procurou, né? Colega já de longa data, pelo convite para a atividade de hoje. É um prazer, pela Lipsa, tá? Eu vou mudar para o Lipsa, do que do Lipsa. E que é um prazer conhecer um pouco mais a estrutura de vocês, né? Com bastante gente em casa aqui. São o futuro da sanidade mental, tá? E a Alice e o João, tá? Ah, pelo convite indireto, por terem montado a atividade e incluído a SPPA juntos nessa, que é sempre muito legal, tá? É, antes de nós entrarmos, eu vou te dizer assim, a complementariedade da tua apresentação com o que eu vou fazer é impressionante. Nós tocamos em pontos muito parecidos, vão estar aqui. Eu não estou fazendo isso agora, já foi feito. Então, essa é a prova real que nós vamos tocar em pontos muito parecidos. E ficou bom porque tu revisou bastante o filme e eu não deixei o filme de lado, mas não foi meu foco. Eu quero falar bastante do funcionamento da cabeça e dos nossos sofrimentos, de forma bem assim, pouco teórica, né? Mas depois a gente pode debater teoria também, não tem por que não, para a gente poder discutir alguns pontos que me foram vindo à cabeça, tá? Pode passar isso. E os questionamentos, eu anotei aqui, alguns vão estar embutidos aqui, tá? Os que não tiver, a gente pode voltar depois e debater com todo mundo também, tá? Se eu não te responder diretamente, muitos não sei a resposta, não tenho resposta, mas a gente, para todo mundo, pelo amor de Deus, tá? Para poder respirar aliviado, assim, eu já não sabe. Não, eu tava com medo de errar a resposta, né? Então, assim, aí depois a gente pode brincar com as múltiplas possibilidades de resposta. Então, assim, primeiro, eu fui dar uma pesquisada no filme, né? Que é uma coisa que eu não faço. Uma coisa é ver um filme, outra coisa é a gente estudar um filme, né? São coisas diferentes. A maioria das vezes a gente só vê um filme, depois a gente estuda um filme, que é um processo muito enriquecedor. O título do filme vem disso, vem de um poema. Alexander Pope, tá? Que é um poeta britânico do século XVI, XVII, tá? Que é bem bonito. Eu botei só um trechinho, porque fala exatamente disso que nós vamos discutir bastante, que é o jogo entre até onde eu quero e tento evitar o sofrimento a qualquer custo. É isso. Na verdade, este é o funcionamento cerne do nosso psiquismo. Quanto mais eu puder evitar o sofrimento, melhor.
E a gente não tem que brigar contra isso, a gente só não pode negar que esse sistema é infalível, porque ele não é, ele é extremamente falível. Mas quanto mais eu conseguir negar um tipo de sofrimento, seja recalcando, forcluindo, negando, projetando, é um funcionamento da mente. Né? Não tem como lutar muito contra isso. Tá? Eu vou ler rapidamente para a gente ir adiante, que eu acho muito bonito esse trecho. Tá? Eu fui ler todo, ele é longo, peguei só o trecho que tem o nome do filme embutido. Tá? O nome do filme vem daí. Tá? Como é imensa a felicidade da virgem sem culpa, esquecendo o mundo e o mundo esquecendo-a. Eterno resplendor de uma mente sem lembranças. Está aqui o. Tá? Do nome. Cada oração aceita e cada desejo realizado, trabalho e descanso mantidos em iguais períodos. Obedientes sonhos dos quais podemos acordar e chorar. Detalhe, os sonhos não são obedientes, né? Então já é interessante. Nada obedece o psiquismo como a gente gostaria. Né? Calmos desejos, afetos sempre furiosos. Deliciosas lágrimas e suspiros que boiam no paraíso. Aqui das lágrimas, depois eu vou falar um pouco sobre isso. Tem aquela analogia bem conhecida de que quando as lágrimas não correm, o corpo chora. Tá? De quando a gente não elabora sofrimento, dor, felicidades, por alguma via vai nos gerar algum sintoma. Vou falar um pouco sobre isso também. Tá? Para depois a gente conversar com o filme. Pode passar, Grayson, por favor. Tá? A primeira coisa que eu acho bem importante do filme, que tu falou um pouco, para mim o ponto-chave realmente quando o Joe descobre que ela tinha apagado ele da mente, tem dois pepinos aí, né? Um é a perda do relacionamento. Talvez todos nós já tenhamos passado por algo assim, e pessoal, não é só um relacionamento, pode ser um luto qualquer, a perda de um cargo, de uma qualquer coisa que nos dá uma ferida narcísica, que eu vou tocar de novo aqui também, não precisa ser só para o relacionamento. Quando a gente perde algo, deixa de ter algo, isso pode ser desde uma nota baixa em prova até, sei lá, né? O sofrimento que nos causa, quando ele descobre que ela já tinha apagado, tem uma segunda problemática. Então, não só eu não tenho mais o relacionamento, mas como assim eu não existo mais nela? Mesmo que em forma de sofrimento. Ali, para mim, é virar de chave para ele. Senão, eu também vou tentar esse negócio aí, porque né, vou ficar de fora dessa, não. Tá? Então, a viragem não é só tolerar o sofrimento, acho que isso a gente vai entrar um pouco também agora, mas tem todo um detalhe de que enquanto eu existo no outro, e eu sei que eu representei uma coisa no outro, mesmo que não tenha dado certo, a gente está mais ou menos parecido. Claro que num termo sempre tem alguém que sofre mais ou menos, né? Mas igual eu sei que eu existi no outro e eu não fui simplesmente um espaço em branco na vida do outro. Isso me dá um acalento mesmo que eu esteja sofrendo mais. Né? Mas quando some tudo isso, aí ele não topa. Né? E aí ele vai atrás também do procedimento. Né? Então, isso para mim é uma coisa importante de virada do filme. Né? Então, não é só pelo sofrimento da perda, tem também toda uma ferida ao narcisismo dele de se dar conta disso. Ah, pode passar isso. Tá? São só tópicos para depois a gente discutir mais abertamente. Tá? Por que eu botei uma coisinha do Nietzsche? Tá? Eu andei lendo algumas coisas dele, então acho que eu estou com ele na cabeça também. Tá? Alguns trechos e textos dele e etc. E eu me lembrei, o Nietzsche tem uma expressão que é amor fati. Não sei se vocês já ouviram falar, uma expressão do Nietzsche, tá? Razoavelmente conhecida, né? Depois eu posso ver onde é que está exatamente, eu não citei aqui, em que ele vai explicar toda uma ideia de que nós temos que amar o próprio destino na sua totalidade. Então, um relacionamento que dá certo ou que dá errado, que tem futuro ou não tem, ele tem uma totalidade. Se a gente não amar simbolicamente todo o processo, a gente não consegue ter ele. Tá? Se a gente tenta tirar partes, criar brechas, negar ou simplesmente fazer de conta que não tem sofrimento, perde, né? O que o Bion vai falar da experiência emocional. Ela fica rasa, ela fica empobrecida, né? Com uma forma de viver a vida. Por isso que eu brinquei com a ideia de que não há samba sem dor. Né? Então toda a criatividade, eventualmente, os artistas, quem é artista e tem essa condição, tem isso assim, né? Então um sofrimento, uma dor, sublima para uma arte, uma poesia, uma música, porque nós temos vários jeitos de fazer isso. Os artistas, felizmente, têm essa que nos agrada, nos acalentam, né? Um diretor de um filme, tá? Que nos tem essa possibilidade. Tá? Então, a experiência emocional tem que englobar tudo que antecede e pode suceder. Né? Então, se vai ter um final feliz no meu relacionamento, eu não sei, tomara que sim. Mas se não tiver, bom, por que que não teve? Foi culpa minha, foi culpa do outro. Aí eu preciso entrar no processo elaborativo. Pode ser pelo objetivo, o outro era o problema e não eu. Bom, tá bem, né?
Não, eu acho que eu também tinha alguma coisa aqui, que, né, tá. E a gente elabora isso e avança, né? Isso é a evolução do psiquismo humano, essa condição de reter um pensamento, né? Tu falasse um pouco do Bion, de transformar esses protoelementos beta, que é, né, a teoria que tu falasse, para elementos alfa que são muito mais sofisticados, né, para a mente humana evoluir. Olha que engraçado. O meu segundo ponto tá aqui. Tu perguntou, né? Viu? A resposta tem resposta. Tem, né? Vejam bem. A resposta é sim. Viu? Tem uma resposta específica. Sim. Hoje em dia, veja bem, parece estar mais fácil ter sistemas como o Lacuna, né? Claro, não é tanto a ideia de apagar a memória como o Lacuna tenta fazer no filme, né? Eventualmente até consegue um pouco, podemos depois falar mais do filme. Redes sociais, para mim, e eu não sou nenhum estudioso de rede social, tá? São uma pequena tentativa que ajudam a pessoa, às vezes, a sair do processo elaborativo e entrar no processo narcísico. Porque tem uma substituição, te vendem um produto, te mostram foto de uma ex tua para tu não ter que sofrer pela que está agora, te lembram alguma coisa, né? E aí a pessoa se desvia de poder elaborar, acha que está resolvido e segue adiante. Né? Então fica fácil, o TikTok te vende coisas, o Instagram te vende coisas, às vezes até mercadologicamente falando, ou te vende coisas do fluxo do teu algoritmo. Tem pessoas que dizem que ele te olha ali quando tá filmando, a câmera te olha, né, tua reação, e diz, ele tá triste por um terno, vamos botar uma outra coisa para ele ficar feliz aqui, sei lá, eu lembrar de uma experiência boa no Reels, aí volta uma viagem que tu fez, opa, né, essa viagem foi boa mesmo, né, tal, lá. Então, sim, há uma fuga. E a outra que tu colocou que também é importante, a medicação, claro, né? Eu como psiquiatra também, eventualmente, se ela não for muito bem indicada para um sofrimento realmente que está prejudicando, que tem déficits de vida, acaba sendo um grande recurso. Eu quero uma medicação que seja para me tirar a dor e não ter que passar por isso. Aí é uma medicação que pode ser um problema. Outra coisa, a pessoa que está em sofrimento, está com prejuízo de vida, quer usar uma medicação para auxiliar no projeto todo de elaboração psíquica. Aí tem um outro caminho, tá? Então, sim, tá bem comum. Tá? Sempre foi, né? Fugir do conflito. Hoje nós temos muitas possibilidades para fazer de conta que estamos fugindo. Rede social, obviamente, é uma delas. Tá? Não quer dizer que não ajude, alguma coisa elaborativa, talvez a refrescar a mente. Mas não pode ser uma negação completa do que eu estou passando, se é um terno, se é um luto, se é a perda de alguém. Usar um TikTok, Instagram, etc., para nos aliviar. Tá? Pode passar adiante aí, por favor, Grace. Bom, aqui é a parte objetiva. Tá? Nós não temos controle sobre isso. Eu vou falar um pouquinho da perda das onipotências. A gente não escolhe o que a gente apaga, o que a gente não apaga, né? Seria bom ali na Lacuna em que eles fazem um mapa e vão atrás, né? E depois podemos falar das resistências, que o próprio processo analítico está ali explícito, começa a tentar apagar e começa uma loucurada dele que não tem como, né? Nós não temos essa escolha. Tá? Ele falha exatamente por isso, porque é um processo que nós não temos controle. Algumas pessoas têm mais ou menos estrutura para tolerar sofrimento, outras têm menos para ter que apagar. Né? Isso, no limite, chega à psicose, né? Como uma tentativa de dissociação total do ego para não tolerar a realidade, como se fosse um suposto apagamento de que existe o que é real. O sofrimento não existe mais. Não, para mim ainda existe. Bom, mas isso é uma tua fantasia, essa pessoa está. Tá? Nós não temos esse controle. Isso é um grande abalo narcísico, me lembrei do Freud, botei aqui agora no próximo. Dói muito essa descoberta, né? Que nós vamos apagar ou não apagar por um processo nosso que não é controlado. Tá? O Ivan Esquerdo falava que nós somos uma máquina de esquecimento. A memória está sempre se refrescando coisas, né? Mas esse é um esquecimento para o Ivan muito mais explícito da memória mais racional, não essa memória que entra, né, dentro do pente freudiano com o inconsciente e o pré-consciente. Essa maquinaria, tá, é o que está lá, ou na analogia do iceberg, é o que está tudo para baixo que a gente não tem controle. Né? E se a gente não olha para ela, não entende até um pouco ela, gera também mais sofrimento. Tá? Então essa é uma ilusão narcísica de que nós podemos controlar e esquecer uma coisa, que é o que o Lacuna... agora também eu botei aqui. Lacuna, tá? Vem de lago, a palavra. Tá? Essa analogia com a história do lago é porque tudo que gera uma lacuna, gera uma brecha, gera um esquecimento, tem a simbologia do lago que a gente vê o espelho
né? Mas vai saber o que tem embaixo. O do oceano poderia ser. Mas o lago às vezes tem mais um charme, porque ele fica parado, né? Ele parece mais estático, mas vai saber o que tem no fundo, né? Muitos filmes têm a coisa do lago, afogamentos, lá, toda uma analogia nessa parte do fundo. Então a lacuna, tá, né? E o filme, eu concordo contigo, né? O diretor, nada que é o acaso. Nada é o acaso. O nome do lacuna, tudo tem uma. Explica tudo. Mas enfim, tem explicações, tá? Só me lembrei disso agora. Tá? É isso, pode passar, Grace, passa. Vamos adiante. Aqui eu só queria falar, não sei se vocês já se depararam com isso, eu adoro. Tá? O Freud, em 17, tem um textinho muito legal chamado Uma Dificuldade no Caminho da Psicanálise. Tá? Nesse texto, ele fala de 3 movimentos. Tá? Acabei de lembrar de uma coisa que eu vou falar agora, que existe já um quarto que um analista da nossa sociedade falou. Bom, e eu vou voltar lá. 3 movimentos que o Freud falou, onde a humanidade sentiu esse abalo de que eu não mando, não adianta. O Joe e a Clementine não vão conseguir mandar em si mesmo, não adianta. Pode ter lacuna, deslacuna, o que for, não vão conseguir controlar o sofrimento. Tanto que no final, né, o spoiler já era, eles voltam, porque a pulsão e o retorno do recalcado volta, nos atropela de algum jeito ou de outro. E é melhor que a gente atropele ele antes, analisando, tratando, conversando, do que ser atropelado por ele. Bom, essas 3 coisas freudianas, né, que ele falou, são muito legais. Uma, ele disse que é isso, que é a ideia de que quando a humanidade descobriu, o Copérnico lá fez os cálculos com as estrelas, de que, né, a Terra não era o centro de tudo. Isso é 1400, 500 e pouco. Não era o centro de tudo. Ele fez uns cálculos, o Sol, sei lá o quê. Só, olha, pessoal, nós, pelos meus cálculos, somos só uma pequena estrelinha aí, né? E a humanidade, que não tinha essa noção que a gente tem hoje, não pode ser. Tinha uma questão também das religiões, tentando botar o homem, né, como um ser, assim, muito superior e onipotente. E aí o Copérnico diz não. O Copérnico foi para a fogueira, se não me engano, né? Se não me engano, ele foi para a fogueira. Né? Diz, não, como é que eu sou uma estrelinha? A gente é o que existe todo. Não, não é bem assim. Tem o Sol que é muito maior que a gente, está lá no meio do negócio todo, tá? Depois, 1800 e pouco, veio o Darwin, tá? Que vai dizer, olha, tá vendo os macacos lá, aqueles macacos? Ó, nós somos primos irmãos, passando 1 bilhão de anos, né? E a humanidade vai dizer, não, macaco é macaco, nós somos seres. Não, ele diz, não, nós somos uma evolução dessa frase famosa, que nós somos uma espécie, nós somos uma exceção, tá? Do mundo. Isso também dá um abalo de novo para o psiquismo se dar conta dessas coisas. E o terceiro, claro, aí, levando agora para a história do filme, é o Freud dizendo olha, que nós temos o inconsciente, não somos, né? A gente não manda nem dentro da nossa própria casa mental, né? Então, às vezes eu faço ato falho, eu erro coisas, né? Que estão sendo processadas na minha cabeça como uma verdade que eu não estou mandando em mim. Eu não posso hoje determinar com o que eu vou sonhar de noite. Não, não. O inconsciente já está armando alguma contra mim ou a favor, eu não sei. E eu vou sonhar com alguma coisa que não está na minha escolha. Né? De repente eu posso sonhar com uma ex minha de 20 anos atrás. Entende? Porque alguma coisa eu associei hoje, sei lá eu, e eu vou ter que pensar sobre isso, se é um sofrimento, se não é, e elaborar a partir daí. Tá? Recentemente, numa atividade na sociedade, né, um analista daqui, o Maurício Mar Silva, nos trouxe a possibilidade de um quarto abalo narcísico, tá? Em que a gente se dá conta, né, isso o filme já tem lá, desde 2004, que seria a inteligência artificial. A gente se dá conta, por um lado, que ela faz cálculos muito mais rápidos que a gente. Isso não tem que fazer. É inevitável. A coleção de dados que uma IA gera e consegue processar nos dá de 1000, né? Não tem nem comparação. Por outro lado, nós temos uma exclusividade que é o sofrimento, que é o filme. Sofrer as coisas, elaborar as coisas e passar por elas. Né? Então, assim, tem essa dicotomia de que um pouco a gente tem que se rebaixar, se apropriar dessas ferramentas e usar. Ela processa o negócio em milissegundos, a gente não. Porém, por enquanto, eu acho que nunca vai ter, mas eu não me arrisco a dizer nunca, né? A IA não tem como viver a experiência emocional. Ela tem como gerar dados e produzir, mesmo no thinking mode, né? Que ela pode pensar, supostamente. Sentir um cheiro de pão e lembrar da vozinha, ela não consegue. Entende? Ou a grama molhada que lembra a minha infância. A não ser que tu diga para ela fazer isso. Isso ela não consegue. Então, essa experiência sensitiva, por enquanto, ainda é uma exclusividade dos humanos. Assim como o sofrimento neurótico, moral, social, culpa. Não é exclusividade, alguns animais parece que tem uma coisa parecida, mas enfim, não vou entrar nesse mérito. A IA não, entende? Ver um quadro e chorar.
ouvir uma música e chorar. Não, não, não. Esse não tem história. Volto a dizer, por enquanto, é exclusividade nossa humana e nós temos que fazer bom uso disso, né? E isso fala toda a ideia de ser contra o esquecimento. É a favor da lembrança, para a gente aproveitar esse recurso psíquico. Tá? Pode passar, Grace, por favor. Eu estou me alongando. É, tu botou no teu trabalho, inclusive, muito melhor do que essa minha confusão mental que eu fiz aqui escrito na minha cabeça. Escrito, tá? A história do recalcado, reprimido, revise o trabalho da Alice, não pelo meu. Tá? Porque o meu é uma confusão da minha própria cabeça que eu vou botando e vou falando. Tá? De que o recalque não extingue o desejo. O filme, né? Todos têm. O funcionário tem uma tretinha ali que usou, né, não extingue o desejo. A secretária que tentaram apagar volta a se apaixonar, né, pelo doutor. E no próprio final tem o Meet Me in Montauk, né? Vamos se reencontrar onde tudo começou. Tem a vantagem aqui que eles se reencontram com as fitinhas, né? Quem viu o filme prestou atenção, tem as fitinhas do que eles já passaram, do que eles vão se deparar daqui para frente, mas talvez de forma mais madura, né? Então eu já sei tudo que tu botasse da mudança da Clementine para os seus cabelos, o Joe agora já saberia. E ela, coisas dele. Então agora vamos namorar dentro do princípio de realidade, não de prazer? Vamos. Aí a gente muda, tolera uma coisa no outro. Aquilo que é muito ruim em mim e a pessoa me apontou, eu posso procurar um tratamento para mudar. Algumas eu posso dizer, não, isso aqui eu acho que é do meu jeito e tu tens que também aprender a conviver com. Bom, aí vamos se envolver agora com o princípio de realidade, né? Quase que o princípio de brincar se tá. Qual cor no final? Ela teria que no final escolher alguma cor, em algum momento ficar um pouco mais com alguma cor. Não que a gente não mude a cor do cabelo todos os dias. Eu posso acordar chateado hoje, eu estou de cabelo azul, vocês podem não estar vendo. Pode estar sendo um sábado horrível para mim e você não sabe. Ou posso estar de cabelo amarelo e feliz, que tem sol e tal. Né? Mas enfim, isso não precisa mudar a minha relação com o outro. Ah, senão eu teria que estar despejando, projetando em vocês e estar aqui emburrado, tá infeliz. Tá? É, então, e essa é a ideia, né? De que isso segue mandando principalmente sinais, sintomas, tá? Toda a formação, né, de compromisso com essa realidade, com esse sofrimento, é o que vai fazer os pacientes depois nos procurarem vocês futuramente com um pedido de auxílio, porque estão sofrendo por materiais que não foram elaborados, né? E eu até brinquei, porque todo o filme é um processo analítico como um todo, né? O paciente chega pedindo para esquecer as coisas, né? E a gente está dizendo, olha, I'm sorry, vai ser ao contrário, querido. Nós vamos calma e delicadamente lembrar de algumas, conversar sobre algumas, tá? Com delicadeza, tempo e paciência, e tu vai ver que é melhor. Não quer dizer que tu não vai sofrer um pouco mais até no início, às vezes. Mas tô falando em psicoterapia e tratamentos, tá? Tem outros recursos, às vezes até mais curtos, que funcionam para alívios também, né? Mas nós vamos lembrar, elaborar, né? E isso, às vezes o paciente vai aprendendo com o tempo, tá? Com mídia social ou sem, tá? Então segue produzindo seus efeitos. Então, é, um detalhe importante é que à medida em que eles tentam fugir de coisas e apagar coisas, existe um conceito, depois não vou entrar de novo, tá? Esse reinvestimento libidinal no que está tentando ser esquecido vai se aproximar muito de um conceito clássico de resistência, tá? Porque existe uma ambivalência entre tentar lembrar aquilo que foi feito pela mente para ser esquecido, tá? E o psiquismo começa a se dar conta disso e diz: não, 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 isso aí não é para ser mexido, tá? E a gente cria uma dupla com o paciente e diz: não, não, vamos lá, vem aqui, vamos mexer nisso, né? Isso vai levar aos extras. O paciente não quer ir na sessão, falta a sessão, tá? Tem um sonho depois para de ter sonhos, tá? Para de falar livremente com a gente, tá? Se a gente vê isso como um bom sinal de que a gente que está cutucando pontos importantes para o paciente, e de novo, aliança, vínculo, carinho, delicadeza para conseguir manejar, o paciente volta e diz: pá, sonhei de novo, bom, pegando o exemplo com a minha ex. Vamos lá, mãos à obra. E não precisa ser porque está com saudades e quer voltar com ela, às vezes só precisa de elaboração, né? Mas vamos botar isso em cima da mesa, tá? Então essa ideia de que o apoiamento volta a ter um reinvestimento, tá? Naquilo que está sendo eh, esquecido, supostamente, tá? E claro, isso eu já falei um pouco, é o que faz a formação do sintoma. Pode ir adiante, Grayson, por favor. Não alonga muito. Mas agora eu não sei se eu botei aqui ou não, mas eu fui tomado por um pensamento da elaboração. Eu vou falar.
Essa ideia do elaborar um conteúdo, então teve um término, um luto, outra coisa das palavras, lembrei do lacuna, agora me lembrei do elaborar. Elaborar, tem um texto do Freud que é recordar, repetir, elaborar. Falei certo? Recordar, repetir, elaborar. Né? O elaborar a palavra em si tem várias origens. Uma delas é de lavoro. Elaborar vem de lavoro, que vem de trabalho. Tá? E o Freud se deu conta que para a gente elaborar alguma coisa e passarmos por ela de uma forma saudável, luto, perdas, dores, traumas e o que for, demanda trabalho. E o trabalho demanda algum grau de sofrimento, tempo, paciência. Né? Então, esse elaborar, até isso está implícito. O labor, né? Precisa disso para a gente conseguir avançar. Tá? Um pequeno só um detalhe, né? Muito se fala em regressão, tá? Os momentos regressivos da mente. Não vou entrar em detalhes técnicos, podemos discutir depois, tá? Tô falando assim bem, tá? Mas o filme tem isso. O Joe, quando né, sofre tem o rompimento complementar e a tentativa de apagamento, eles tentam depois se esconder nas memórias infantis, que é muito comum. Por que que é muito comum? Quando a gente está se deparando com alguma coisa que está nos doendo muito, a gente volta a tentar procurar resoluções da nossa onipotência infantil, tá? Isso podem ser, aí tu perguntasse, tá, aqui na quais são as defesas mais usadas? Múltiplas. Então tem pessoas que sofrem um término e saem por defesas megalomaníacas. Ah, não faz diferença nenhuma pra mim. Essa pessoa não, tô nem aí, agora eu vou aproveitar muito mais, inclusive. Tá bem, né? Tem pessoas que fazem saídas muito melancólicas e depressivas, tá? Não, terminou esse namoro, não tem mais vida pra mim. Acabou, nunca mais vou ter ninguém. É isso aí, né? E a gente tenta conhecer esse funcionamento através de como que essa pessoa também enfrentou movimentos regressivos, o amadurecimento do psiquismo infantil. Aí podemos depois discutir teoricamente. Desde que eu usava fraldas, eu passo a não usar mais fraldas e tem que fazer controle esfincteriano, é uma perda, né? Ou quando eu achava que eu podia fazer qualquer coisa, eu me dou conta que eu vivo numa sociedade, eu não posso fazer qualquer coisa, ou não devo. Isso tudo vão nos levando a lutos e abalos, né? E a gente aprende desde lá a lidar com essas coisas todas. E depois essas coisas todas vão ser reproduzidas quando eu estou em sofrimento atual. Por que isso é muito importante, né? Porque quando um paciente chega com coisa, um componente, um sofrimento atual, seja ele qual for, o paciente vai querer falar sobre isso. E nós vamos estar atentos a essa escuta, o que ele está nos trazendo hoje. Mas esse hoje, de como ele está passando ou ela por isso, tem a ver com um todo. Tá? Hoje, tecnicamente, se sabe que não vale a pena eu voltar atrás e perguntar da infância. Porque essa infância está no atual. Então, quando o Joe está terminando, e ele é um cara mais introspectivo, melancólico, tem a ver com a infância dele, como é que ele também elaborou coisas na infância. A gente sabe disso e deixa armazenado no nosso psiquismo. Tá? Então, a gente está sempre olhando a criança interna do paciente, como é que ele ou ela elaborou uma situação. Tá? Isso é super importante, porque os pacientes acham que estão falando só do presente, e nós, tecnicamente, sabemos que existe muito do passado nesse presente, e vamos dando escuta a isso. Tá? Vendo como é que a pessoa tem condições ou não de passar por uma situação de dor, de sofrimento, etc. Tá? Pode passar, Gris. Vocês têm muito mais coisas, acho que eu não botei. Isso se repete um pouco, tá? Então, a ideia de um trabalho analítico anti-lacuna, tá? É, faz parte da integração da nossa personalidade, a experiência como um todo bioniana. Tá? É, Isso hoje, de novo, rede social dificultou, às vezes medicação dificulta um pouco, tá? Mas é uma obrigação dentro de uma dupla terapêutica e até um pouco psicoeducando o paciente para que ele entenda a estrutura da importância do lembrar, do sonhar, do crescer junto com a gente na sessão, como uma forma de não fugir e ficar com uma experiência vazia, tá? Para qualquer coisa que ele esteja passando. Tá? E eu estou dizendo isso até de uma forma mais guarda-chuva do que um elemento específico do paciente. Tá? Às vezes os pacientes estão aprendendo sobre o próprio funcionamento mental mais do que sobre uma coisa em si, tá? Término, luto, etc. Tá? Porque quando a gente integra isso para nossa própria história, nos dá uma sensação eh, anti-vazia. A gente passa a ter muito mais conexão com a realidade
E isso nos dá um preenchimento. Por mais que a gente passe pela dor, passe pela elaboração, mas no final dessa suposta história de um tratamento, nos dá uma sensação de muita vivacidade, com a realidade que a gente está vivendo, né? Então isso é uma coisa muito legal. Os pacientes depois sentem com o tempo, né? Dizem, pô, eu vim aqui para esquecer coisas e melhorar, e eu comecei a pensar coisas, até sofrer mais. Quando passa isso, grosseiramente falando, pô, tudo isso faz parte da minha história. Faz. Traumas, mãe, pai, gato, cachorro, término, né? É isso aí. Tu é isso, né? E a gente aprende muito com o paciente com a gente, e isso dá uma sensação de integração à identidade e à subjetividade do ser humano. Tá? Pode passar, Agnes. Ah, aí só tem mais umas das tuas perguntas, né? A Alice tinha ali um pouco essa mudança de como o Joe e a Clementine vão se vendo, né? Claro, isso tem muito a ver com um recurso inicial nosso que sumariamente ele é projetivo, né? Então o Joe se vê a Clementine com vários problemas e ela vê ele com vários problemas. Inicialmente é assim. Até que isso comece a ser construído a quatro mãos, que os meus problemas têm a ver com os problemas do outro e como eu vejo o outro. Não, 28 minutos? Não, 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 vou isso aqui. Eu falei. Não, mas é meu. Não, não, eu vou encerrar isso aqui. É, é só para dizer que o amor real, tá, não é a perda do sofrimento, é o final do filme. Tá, nós sabemos o que que eu tenho, né? Como eu sou e as minhas condições, eu sei as tuas, e agora nós vamos trabalhar realmente a quatro mãos se a gente quiser ficar juntos. Tá? Então, essa decisão mútua de um casal. Ah, Rafael, mas isso é muito racionalizado, artificial e frio. Depende, né? Ah, não, mas a paixão é a gente se entregar um pro outro, nunca pensar sobre isso. Mas até que ponto existe, né? Eu vou me dar conta de coisas no outro que eu não gosto, o outro vai se dar conta, e eu vou passar elaborando isso uma vida inteira. Tem casais que passam a vida inteira elaborando isso, e talvez seja muito legal fazer múltiplos recontratos. Então, no filme tá explícito também, porque no final eles se reencontram com as fitinhas do que eles realmente são e vão poder vir a ser, e agora vão pegar junto. Não teve como apagar, não tem história, né? Cheio de tramóia esse lacuna aí, então não tem história. Vamos se encontrar lá desde o início com as fitinhas, tá? Ah, conclusão ótimo. Grace, eu passo o próximo. Espero que seja o final, senão eu não vou nem falar. Ah, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Quando eu combinei um tempo menor, porque eu sabia que a gente gosta de falar, não é normal. Não, mas bom, antes de agradecer os convidados, eu vou agradecer também a SPPA e o nosso staff, a Débora, o Grayson, que estão aí nos ajudando, né? E a instituição também, por nos proporcionar isso, junto com a Lipsan, que né, como a gente já falou dessa parceria aí. Mas queria agradecer, né, aos nossos convidados pelos excelentes estímulos para o debate e, mais do que rápido, passar para a plateia, né, para a gente poder aproveitar o tempo que a gente tem ainda para esse debate com vocês, que é também o nosso objetivo, tá? Lembrando que o pessoal de casa que quiser fazer perguntas ou comentários também pode clicar no levantar a mão que eu vou passando aqui para a doutora Júlia. Não se acanhem, por favor. Claro, vou pedir então que tu te identifique, né? Porque eu acho que alguns já te conhecem, mas nem todos. Ah, meu, dá pra escutar? Ah, tá. Meu nome é Melissa Artigas, eu sou psicóloga. Eu fiquei pensando, né? Ali são dois adultos. E quando a gente fala desse sofrimento, dessa angústia, de querer saber tudo na hora, na adolescência. Como que dentro da clínica, assim, devolvendo para vocês, né, a pergunta, a gente pode construir isso para que não tenha um sofrimento tão grande que com calma a gente consiga construir um caminho com eles, porque muitas vezes o sofrimento é muito grande quando chega na clínica, é muita angústia e por trás de um adolescente tem também a família. Então fico pensando assim nesse conjunto, como junto com a psicanálise a gente pode caminhar para que tenha, né? Eu gosto muito da frase assim, não, não é cura, né? Mas
um acalento através da fala, né? Então, como que a gente pode, por meio da psicanálise, trabalhar com esse ramo da adolescência e da família por trás? Muito obrigada. Obrigada. Vocês preferem colher algumas perguntas para depois voltar? Eu acho que a gente, de repente, a gente responde essa primeira para o pessoal ir se estimulando para falar e diminuindo a vergonha também. Então, a primeira a gente responde, depois a gente vai. Melissa, é muito interessante, né? Tu trouxe a adolescência. E o Rogério Levi, que é um analista da nossa sociedade, que estuda muito a adolescência, uma atividade que eu participei com ele, com adolescente, ele me disse uma vez uma coisa que me gravou, está escrito nos trabalhos dele, que uma adolescência saudável tem que transitar entre pelo menos 3 nichos com saúde, tá? Todo adolescente precisa de um espaço privado, precisa do quarto, tá? Precisa de um espaço dele privado. Precisa de um espaço público saudável, amizades, né? Coisa a fazer na rua, e o espaço familiar, tá? Então, às vezes, a gente transitar um pouco, às vezes ele quer ficar com os pais, depois não quer, tá bem, aí quer ficar no quarto, aí depois não quer mais ficar no quarto, quer ficar só com os amigos, depois tem uma frustração com os amigos do namoro, aí volta pro quarto, aí o quarto não é suficiente, aí pede apoio, volta pro pai e mãe, né? Ou, enfim, cuidadores que tenha à sua volta. Essa transição de 3 espaços faz o adolescente tolerar um pouco exatamente o que ele não consegue elaborar assim. Porque o tempo na adolescência está comprimido e o adolescente quer as coisas para amanhã, tá? Então, obviamente, a gente modula, eu atendo pouco adolescentes, tá? Mas a gente modula um pouco, porque esse trabalho elaborativo, ultra complexo da subjetividade, com adolescente, é tiro, pancadaria e bomba. Não tem essa, vamos pensar juntos. Não, 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 não. Não, eu tô sofrendo agora. Eu quero agora, e amanhã, e minha amiga, e o Instagram, e o post, o TikTok, o Snapchat, porque o outro já tá com. É full time, né? Mas é o jeito do adolescente elaborar. Né? Mas a gente não convida o adolescente a vamos pensar juntos o que está significando para ti. Não, 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 não tem essa balela. Né? Não quer dizer que o adolescente não esteja sofrendo. O problema, os adolescentes tendem a ter saídas muito mais rápidas, às vezes muito mais agressivas. Uso de drogas, uso de álcool, atuações mais severas, né? Então a gente tem que monitorar, às vezes, o ambiente externo um pouquinho. Chama paz, ver se a coisa está dentro de um limite sensato. Mas se ele estiver transitando, lembrei, transitando entre amizades, quarto e o avançar externo, notas, colégio, se deu faculdade, se for o caso, tá tudo saudável. O cuidado é o adolescente tem uma tendência mais feroz, tá? Por causa do momento, tá? Psíquico, das maturidades que envolvem uma adolescência. Existe uma coisa de reordenação simbólica também da relação edípica com os pais, enfim, não vamos entrar nisso. Mas, sim, tem uma predisposição muito alta a muito menos querer lembrar e elaborar as coisas. Então, a gente tem que ficar muito mais atento a um todo do que o paciente que tem mais maturidade para poder fazer toda a reflexão que no filme acontece, tá? Se tu quer falar alguma coisa ou tu prefere. Tá. Ah, sim, a gente tem uma pessoa da plateia que eu vou pedir para o Grayson ir colocando para nós ali, mas já para ganhar tempo, tu já pode fazer a tua pergunta e te identificar, por favor. Bom, então, bom dia, meu nome é Lucas, eu estou estagiário clínico pelo ESIP. Primeiro agradecer e parabenizar, é o segundo evento da Lipson que eu participo, maravilhoso, os dois até agora, o primeiro na SPPA. Eu fiquei pensando algumas coisas, como esse ano a gente está no centenário do Inibição, Sintoma e Angústia, eu fiquei pensando, tu falou de adolescentes, eu estou atendendo uma adolescente no momento também, passando exatamente por tudo que você está falando, só que a gente está falando de no meu caso, eu falo de uma construção familiar muito delicada, muito problemática. E aí eu estava associando a tudo isso daí, desse centenário do texto do Freud, sobre a construção de sintomas na nossa atualidade. Né? A gente fala de um texto que é a construção de um sintoma a partir de um obsessivo, daquele recorte capitalista vitoriano daquela época. Né? É esse pensar atual dessa construção simbólica de um sintoma que a gente precisa rever, e eu acho que passa muito pela questão do filme também. Eu fiquei pensando muito no Lacan, na discussão do tempo lógico e do cronológico, porque eu tive muito problema a primeira vez que eu assisti o filme dizendo, tá, mas tá começando ou tá terminando? Onde é que tá o ponto disso daqui? E aí, no final, pensando, eu digo, não importa. Não importa. A gente está falando de uma construção de exatamente
desses processos que vão passando, que a gente vai repetir, que a gente vai recordar, que a gente vai elaborar, mas que a gente está falando de uma construção de uma sintomática do nosso tempo. E aí, quando tu me passa por adolescente, eu me lembro desse texto, de como é que a gente está construindo isso, redes sociais, essa crítica que fica muito latente na questão da lacuna. Acho que fica uma crítica muito bonita de ver que, né, a gente não. Cara, tu pode estudar o mapa que tu quiser, tu pode destruir os pensamentos que tu quiser, isso vai retornar, tu pode construir mapa, tu pode construir todo um cabedal neurológico sobre isso, que é importante, sem dúvida, não estamos destituindo as neurologias aqui, mas que não interessa, não interessa, não importa, e o que a gente precisa olhar para essa condição desse paciente no momento, desse adolescente no momento, do sintoma que está sendo construído no momento, né? O que a nossa sociedade está dizendo sobre essa construção desse sintoma também, né? E aqui já vem também sobre a inibição e sobre a ansiedade, né? Nem tanto angústia, né? Quanto essa ansiedade vem latente, assim. Tentei ser rápido, não tomar muito tempo, mas veio tudo junto, assim, com a tua fala da tua adolescente e também, né, no Novo Esse Espaço. No meu caso, é uma família, ela não tem esses 3 tempos. É ela, acting out, bebidas e se botar em risco e violência, que a gente tem que, às vezes, dar uma quebrada no setting e dizer, olha, pela tua saúde, não é uma questão de moralismo, mas a gente tem que dar uma olhada com cuidado sobre isso, né? E quando tu tá com esse vínculo construído, quando ela olha para ti, ela dizendo, bom, pois é, ela mesmo. E de chegar num ponto, de uma determinada altura que sim, que depois de toda essa violência ela consegue, tipo, foi uma frase que me marcou muito, dizendo, cara, minha mãe não me cuidou. Foi uma coisa assim, seca, na lata, sabe? E eu digo, bom, então vamos começar, né? Obrigado a todo mundo, desculpa tomar tanto tempo. Imagina, obrigada, Lucas. Eu vou só pedir para Ieda Franzen, que é a pessoa que levantou a mãozinha ali para tentar aceitar o convite do Grayson. Então, para vocês responderem enquanto isso. Oi, tudo bem? Enfim, vou mais pensar junto, assim, pensando no cenário da adolescência, de atendimentos na adolescência, né? Ah, Finalizei recentemente a matéria de clínica psicanalítica contemporânea, então foi trazendo as demandas mais atuais, né? E teve um espaço para pensar só as adolescências. E uma coisa que meu professor trazia bastante, né? É sobre a gente também, de certa forma, sair daquele lugar de autoridade, digamos assim, e estabelecer uma conexão mais linear de alguma forma com aquele paciente, né? Então, se é um adolescente, talvez seja extremamente benéfico para o vínculo, né? A gente se atualizar do que ele está falando, de que séries que ele gosta, de que recursos que ele utiliza para conviver e para passar também por esses 3 eixos, né? Que o Rafael trouxe. Então, a minha resposta não é mais uma resposta, é mais uma reflexão mesmo de pensar que quando a gente fala de adolescências, principalmente, né? E dessa, enfim, talvez usar a palavra instabilidade ou fragilidade desse momento, né? Essa especificidade dessa fase, né? A gente tem que apostar muito nesse vínculo, muito nessa proximidade que vai ter com aquela pessoa, porque daqui a pouco tá passando por algum processo muito específico, muito difícil dessa própria especificidade, e a gente vai conseguir adentrar, vai conseguir conversar, vai conseguir proporcionar um espaço de reflexão, de elaboração, tendo essa proximidade e essa, talvez até a própria comunicação de uma forma mais acessível também. Acho que isso é muito importante hoje em dia, tanto, enfim, para de todos os públicos, mas especificamente para as adolescências, né? Pensar o que eles estão assistindo também, o que eles estão consumindo, né? Talvez estudar um pouco também sobre redes sociais, acho que é muito importante também. Acho que a gente sempre pode ir por esse caminho quando vai pensar essa fase específica do desenvolvimento humano, né? Alguma consideração? Temos uma pergunta da plateia, quer ouvir? Então, por favor. Bom dia. Muito obrigado. Eu sou o Carlos, sou do 4º semestre de Psicologia da PUC. Eu quero agradecer demais o alto nível da discussão da mesa. Muito obrigado, assim, por tudo que a gente aprendeu. Eu nem tenho uma pergunta, eu tenho uma reflexão, na verdade. Eu acho que fica mais fácil para todo mundo. Porque, assim, eu vou dar spoiler do filme, tudo bem? Tudo bem, né? Então, acho que todo mundo viu Aqui tá aqui, né? liberado. Todo mundo viu. A primeira cena do filme, na verdade, ele acorda depois do apagamento e, sem lembrar direito, ele volta pra praia
para encontrar alguma pessoa que ele não sabe quem é, tanto que ele desiste de trabalhar naquele dia e volta para aquela praia gelada para tentar encontrar alguém. O que que ele fez ele fazer isso? Assim, eu acho que não foi citado em nenhum momento uma cena bem do finalzinho, né? Então eu vou tentar chegar nessa cena por meio de uma reflexão teórica. Tomara que eu me faça isso em 2 minutos. Eu acho que o funcionamento mental, pelo que eu pude estudar até agora, eu estou no 4º semestre, então eu estou muito verde ainda nas reflexões de psicanálise na PUC lá. A gente organiza a nossa psique pela falta e pelo desejo, pelo menos é o que eu tenho estudado um pouco, assim. Quando a Clementine decide apagar, o que que fez ela apagar? Será que foi a falta? Porque ele não entregava nada para ela. Ela disse, ele é um chato, entendeu? Ele não me entrega nada, ele não me ouve, ele não fala, ele não reage, ele é uma pessoa anedônica, assim. Aí eu vou apagar. 2 semanas depois ele sabe disso e também apaga. Então tem uma cena bem no finalzinho, que é a cena que eu queria trazer, que para mim é uma cena que fez toda a diferença, onde ele entra e ouve as fitas dela acidentalmente, dizendo tudo que ela pensava dele, inclusive isso. Ele é um chato, ele é feio, ele é bobo, ele é tudo isso. Aí começam as fitas dele e que ela ouve. Ela é uma pessoa com baixa educação, ela fala errado, eu tenho vergonha dela frente aos meus amigos, etc. Então, qual é a minha reflexão, assim? É só a partir do momento que eles puderam falar e se escutar de verdade, talvez numa reflexão real da vida e sem a ilusão de cada um, que ele teve vontade de poder reconstruir uma relação a partir do senso de realidade. E não mais daquela mulher que ele imaginava, que ela podia ser aquela pessoa 100% divertida o tempo todo, que cansa também. E ela também encontrar aquele cara que ele imaginei assim, eu sou tão louca que eu preciso de alguém que me aterre. E no momento que ela pôde ouvir assim dele, tu é mal educada, tu não sabe falar direito, eu penso realmente isso de ti. E ele realmente pôde olhar pro espelho e dizer, eu sou um cara muito chato. Não, mas quem sabe daí sai uma relação que possa realmente. E foi por isso que, talvez na minha imaginação, fez ele pegar o trem e faltar ao trabalho e voltar e encontrar. E os dois não se lembravam um do outro quando se encontraram a segunda vez na praia. Acho que daí tá a magia desse filme. E para nós, para mim, um futuro, se Deus quiser, psicólogo e psicanalista, pode contribuir na clínica. Então, muito obrigado pelas discussões e por você terem me ouvido também na minha reflexão. Obrigada, Carlos. Rafael. Eu vou costurar um pouco, Lucas, para não deixar tua pergunta também de fora, tá? Pegando o que o Carlos falou, vou tentar casar um pouco aqui o que eu estou pensando, tá? A primeira coisa, né, eu lembrei da adolescência, no teu caso, claro, isso se fala dos 3 eixos, esse que tá mais faltante é o que tu vai ser na sessão, né? Então tu passa a ser uma figura combinada de mãe, pai, cuidadores, que essa tua paciente não tem e tu vai representar isso. E aí, às vezes, no set com um adolescente a gente tem que cuidar um pouco da parte externa também, tá? Até porque tem essa fragmentação familiar, então tu já detectou isso. Tu vai ter que ser isso, e eventualmente a gente tem que interferir até com uma coisa de risco, né? Que um paciente adolescente pode ter. Bom, a formação de sintomas, sim, ela modernizou na atualidade, tá? Não são mais os pacientes freudianos, não são. Felizmente, modernizamos para menos recalcamentos da sexualidade, das possibilidades de gênero, de muita coisa modernizou né, a população evoluiu, a sociedade como um todo evoluiu. O núcleo que forma, esse também não mudou tanto, né? Então, as neuroses, ciúmes, exclusão, triangulação, conflitos edípicos, seja como for, com qualquer configuração que seja. Não precisa ser uma criança com pai e mãe, pode ser uma criança com 2 cuidadores, pode ser uma triangulação com 2 pais, com 2 mães, não importa, né? Para a gente poder ser atual como é o mundo e não há problema nenhum nisso. Mas a formação dos sintomas segue igual, entende? O núcleo que trata lá. Claro, hoje tem outros veículos, tem outras formas, mas a gente trata assim, tá? Isso é super importante saber. Custando com o que o Carlos falou, né, que tu falaste também, essa não linearidade do filme é muito importante, né? A gente ter paciência e tolerância de que o processo lógico não ajuda no tratamento. O paciente chega com um bilhão dentro do seu mundo interno e a gente tem que ter paciência para não se preocupar em tentar organizar a história. Porque se a gente tenta organizar a história, dentro do ponto de vista psicanalítico, a gente tem muito prejuízo.
Então, quanto mais a gente consegue escutar e ir organizando naturalmente, o que a nossa pesquisa não demanda algum grau de lógica, né? A gente precisa saber que hoje é sábado, que hoje são 11 e 11 e pouco da manhã, não tem o que fazer, né? É, eu me lembro de uma situação do Bion, que tu falou do Bion, que um paciente uma vez perguntou para ele que horas são, e ele respondeu de que ano. Ah, então, assim, o Bion tinha essa pegada, assim, né? Eu pensei, não, eu quero isso agora, não quero saber. Mas um pouco ele tinha essa brincadeira, assim, mas de que ano tu queres saber, né? Uma coisa meio assim, né? Então a gente tem que tolerar essa desorganização, tá? É, o que o Carlos falou, né? Isso é importante, Carlos. Tu tem uma visão super legal e moderna, né? É, de como é que surge essas fitas que tu desse a ênfase, né, que surge da realidade. Vem cá, isso são as verdades neuróticas sobre a gente. Se fosse fácil fazer a fitinha, né? Eu pego e entrego para quem eu quero, só dá uma escutada aí, a gente se conversa depois, a pessoa escuta a fita, né? Tá, e aí vamos seria maravilhoso, né? Mas não é tão fácil, porque essa é a neurose. É aquilo que eu acredito que tem um impacto no outro, que é melhor deixar guardadinho, né? Entende? No final ele vem e diz, ó, aqui, ó, tu é chata, tu é meio explosiva, tu não fala direito, que eram umas coisas assim, né? E ela olha e tu também, tu é meio isso, tu é um cara chato, e tu é monótono, não lembro o que que era, né? Mas eu olho, ó, tá bom. Não importa se isso são verdades ou não. Não importa. O que importa é que existe a percepção dela de que ele é isso e a percepção dele de que ela é isso. E quando se juntam, passam a ser verdades dessa dupla, e o que querem fazer com isso? Talvez para outra ela seja super calma, se o cara for, né? Ou para uma outra pessoa ele pode ser um cara super extravagante, que do nosso ponto de vista não era, né? Isso é a verdade neurótica, porque isso é o que fez surgir o nosso eu pensante, né? O nosso eu neurótico, que tá ali o tempo inteiro maquinando, né? Eu posso aqui com vocês pensando, será que eles estão gostando de mim, não estão gostando de mim? Gosto do que eu tô falando, não gosto do que eu tô falando. E se isso me domina, eu não vivo, né? Eu não produzo. Eu deixo de ficar criativo. É, mas a fita é a verdade neurótica que faz todo. E simbolicamente é isso, né? Porque eu brinquei assim, seria legal, né? Entregar a fitinha e, ó, lê, escuta aí, né? E a gente conversa depois, né? Na vida as coisas acontecem tudo embolado. Vou pedir para o Emílio, então, que está online, para fazer a pergunta. Emílio, eu vou pedir para tu te apresentar também, porque eu te conheço, mas nem todo mundo te conhece aqui hoje. Bom dia a todos e todas aí. Ah, eu sou o Emílio Salles, sou psicanalista. Atualmente estou na diretoria da Infância e Adolescência da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre e sou médico psiquiatra também. Mas primeiro eu queria falar que eu fiquei curioso de saber desde quando nós temos essa parceria da Lipsan com a SPPA, porque em 2020, 2021 eu era diretor e era responsável por essa parceria, mas já havia antes, na diretoria anterior. Vocês têm conhecimento de há quanto tempo a SPPA e a Elipsa já mantêm essa parceria? Eu acredito que é uma das parcerias mais antigas da SPPA. Tá, a Débora vai tentar responder isso pra gente. Mas, sim, eu também já participei numa outra gestão, mas é desde bem antes. Eu acredito que já temos aí alguns 10 anos. Isso que eu queria começar. Então, É. primeiro, reforçando a importância dessa parceria, entendeu? Que coisa que é muito bom para nós, que refresca, porque vocês são jovens, vocês vão entrando, e para vocês também com a nossa experiência, né, de poder dividir. Eu acho muito boa não sei quem teve a ideia, mas foi uma ideia que deu certo. Bom, é um monte de coisa para falar aqui, né? Primeiro, os comentários, tanto da Alice, não sei se tu é da graduação, Alice, ou tu já é graduada? A Alice se apresentou como uma graduada aqui, foi super bem, Alice. E o Oi. Rafael, Sim, hein, oitavo Alice? semestre, desculpa É, interromper. tá bem, Alice, falaste muito bem. E o Rafael muito espontâneo, muito tranquilo, a gente já conhece o jeito dele. Então, agradecer os dois, eu acho que eles, né, enobrecem a nossa atividade. Sobre o filme, né, eu acho que tem 400 milhões de coisas para falar, mas o que eu pensei é o namoro ou o relacionamento com outra pessoa no sentido de realidade. Ah, são duas coisas. Eu acho que às vezes as pessoas confundem. É uma coisa que parece meio óbvia, mas é difícil de emocionalmente a gente diferenciar o que é paixão e o que é amor. São dois sentimentos diferentes.
Né? A paixão é aquela coisa tórrida, aquela coisa onde o outro é tudo que a gente sempre quis encontrar, tudo que a gente sempre desejou na gente ou no outro encontrar, e a gente encontra aquela pessoa imaginária que a gente colocou um monte de coisas nessa pessoa, ou seja, a gente projetou uma série de sentimentos, expectativas nessa pessoa, e ao longo do tempo a pessoa vai nos devolvendo essas coisas que a gente projetou. Ah, mas tu é tão inteligente. Não é tão inteligente assim. Ah, tu é tão sensato. Não, não é tão... E assim vai, né? Quando, lá pela Santa, à medida que passa o tempo, essa diminuição das projeções transformam esse sentimento de paixão em um outro tipo de sentimento, ou pelo menos podem transformar, não necessariamente, que seria o sentimento do amor. Que o amor, ele não precisaria daí de esse encaixe perfeito, a dar uma gêmea da coisa. O amor aceita a imperfeição do outro, a alteridade. Então, acho que esse filme trata disso, né? Ele trata do processo esse, como é doloroso esse processo na vida de cada um de nós, né? Tanto é que, para muitas pessoas, às vezes não é impossível poder manter um relacionamento. E logo isso me vai para a coisa, não foi à toa que eu pensei, já foi direto para os adolescentes. Vocês viram que da discussão foi para o adolescente. Por quê? Porque é uma da natureza adolescente a gente esperar paixões, né? A gente querer as paixões. E a gente está vivendo num mundo adolescente, onde a cultura em si, ela é adolescente, ela promete isso. Ela promete que a gente não tenha que ter tanto sofrimento assim, que a gente possa, assim, viver de uma forma muito plena. Basta a gente estar munido de uma certa forma de coisas e elementos na vida para a gente ter essa vida aparentemente que não vai precisar se deparar com isso. Então, é uma crítica, né? Uma crítica que isso não é possível. Eu trabalho muito com adolescente. Eu queria ver só uma coisa da clínica para terminar, também não quero me estender muito, que logo depois que a gente viu da sociedade adolescente, a gente foi para a clínica do adolescente. Comandou aqui a nossa atividade. Eu trabalho bastante com adolescentes, tá? O Rafael sabe disso. O que eu acho assim? Sempre que eu penso no adolescente, ainda mais nessa situação de perda amorosa, eu trabalhei muito tempo no HPS. Não sei se você sabe, eu era psiquiatra do HPS. E lá, a maior causa de suicídio, de tentativa de suicídio na adolescência é a ruptura de relação amorosa. É o que aconteceu ali na coisa, é a maior causa de tentativas de suicídio em adolescentes. A maioria, felizmente, não são tão letais. Então, a maioria sobrevive, mas realmente é uma situação bem difícil na adolescência. Então, o analista ou o terapeuta de adolescente que se propõe a trabalhar com adolescente, ele já tem que ter em mão que ele não vai conseguir abarcar todo esse risco e garantir que o adolescente não vai fazer nada, porque senão ele vai ficar imobilizado para trabalhar. Entendeu? Então, o atendimento ao adolescente, ele tem que saber que a gente não está lidando com uma pessoa que a gente vai poder ter certeza que não vai ter uma coisa impossível assim, vai ter. E a gente vai ter que aceitar isso aí, às vezes, né? E a poder ajudar ele a transformar esse adolescente numa coisa mais adulta. Sabe qual é a frase que eu gosto mais, assim, quando me perguntam quando é que a pessoa deixa de ser adolescente? Né? Então, tem vários que... Essa pergunta é muito interessante. Quando é que deixa? Não, quando tem condições financeiras, de ter independência, quando tem uma profissão, quando tem que sair de casa. Cada um vai falando. Na verdade, é uma soma de coisas, né? Mas se eu tivesse que escolher uma só, e dizer, Emílio, só escolhe uma, eu diria assim, é a desidealização de si mesmo e dos objetos principais. Então, essa é a tarefa da adolescência. Então, na medida que a gente consegue essa desidealização, a gente vai conseguir se relacionar com um eu mais autêntico e verdadeiro e com o outro. Isso é o processo adulto, né? Que nem sempre acontece. É o processo que a gente espera que aconteça e que, de alguma forma, esperamos que aconteça com todos nós. Mas acho que é isso. Eu queria dar um depoimento porque eu tenho muito carinho por
por essa atividade. Eu acho que essa parceria, a sociedade, a Lipsan tem que continuar. Obrigada, Emílio. Obrigada pela contribuição também, né, com a tua experiência clínica. E seguimos, vocês querem comentar? Acho que ali. Oi, Emílio. Só rapidamente, muito obrigado pelos comentários. Bom te ver aí pela telinha, né? Eu acho que só uma coisa muito importante. Sim, eu acho que a desidealização, né, que é o centro do filme. Acho que quando tem as fitinhas ali, é aquilo desidealização e aparecimento de um real em cada um deles que transforma a possibilidade de uma relação mais adulta entre os dois. Né? E não um adulto também, assim, como se adultos fossem seres perfeitos, né? Mas com um pouco mais de princípio de realidade, um pouco menos de princípio de prazer. E eu concordo contigo, acho que tu traz uma coisa muito importante. A cultura atual poderia ser uma cultura mais adolescente, né? Nós estamos num momento cultural, talvez, muito mais predisposto ao princípio de prazeres imediatos, como o adolescente quer resolver, às vezes, com uma coisa de suicídio, ou quer, eventualmente, se drogar para evitar entrar em contato com a realidade. Essa cultura adolescente que dificulta, né, baixar as projeções no outro e elaborar um pouco melhor em si. Né? Então, acho que isso talvez seja um pequeno mal do momento atual, né? Tá muito fácil projetar no outro problema entre guerras, problemas, etc. Voltou um pouco um mundo mais projetivo, talvez em algum grau. Isso dificulta baixar as projeções, até me dar conta que eu sou parte do todo, sou parte do mundo, sou parte da relação com o outro, e a partir disso evoluir. Acho bem legal essa ideia de que realmente podemos começar com uma paixão, mas se a paixão não evoluir para algum tipo de amor, a tendência pode ficar tão fervorosa que, tá, o problema é o outro, eu vou voltar pro meu Instagram, meu TikTok e vou achar outra pessoa que me agrade como eu bem quiser, né? E assim a gente não evolui. Ou uma IA, né? Vou me relacionar com uma IA, vou criar uma namorada, um namorado na IA e vai me agradar narcisicamente. O mundo fica empobrecido, né? Oi, agora foi. Também queria agradecer o Emílio, né, pelas contribuições. É um prazer estar te conhecendo. Também trazer que para a Liga também é muito satisfatório ter essa parceria com a SPPA. A gente espera seguir aí nesse processo, nessa parceria sempre, né? Achei interessante que tu trouxe agora por último sobre se relacionar com IA, porque também tem um filme bem interessante, não sei se vocês já assistiram. É esse mesmo. Aham. E ele é, isso. Isso. Então, nesse filme também ele vai trazer é, esses aspectos e essa reflexão de a busca por um prazer imediato, né? Como o Rafael trouxe mesmo dessa tendência em viver pelo princípio do prazer, né? E como o Emílio trouxe também, em outras palavras, de essa adolescência vivida atualmente, né? Então, acho que, enfim, queria complementar que acho que atualmente é indissociável a gente colocar a tecnologia nisso, porque tem uma forte influência mesmo, né? Também essa cultura do imediatismo, então a gente vê também, estava pensando também na clínica do vazio, né? Então, relações brancas, então realmente atualmente tem essa lacuna, né? Muito muito decorrente desse cenário atual. Então, a adolescência ela vai estar sendo vivida já nesse cenário, então as pessoas já vão estar crescendo e se subjetivando nesse cenário, o que talvez, né, postergue a entrada na vida adulta. E eu achei isso uma reflexão muito importante mesmo. Até anotei algumas coisas aqui, mas no geral achei muito importante, muito legal mesmo. Fiquei bem feliz. Eu só vou pedir para repetir o nome do filme, que o pessoal de casa não conseguiu ouvir no microfone. É Her em inglês e ela em português, né? Como é que é o nome do ator? Joaquim Fênix, eu acho, né? O ator do... Aquele outro filme que ele fez? Coringa, mas também o outro ele fez um imperador lá. Do Gladiador, ele não era o imperador do Gladiador? Baita ator. Enfim. É ele mesmo. A gente nem se dá conta que é o mesmo, né? De tão bom que ele é. Microfone, por gentileza. Ai, perdão. Temos uma pergunta da plateia. Eu vou pedir para tu te identificar.
Oi, Agora oi. sim. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Bianca, eu sou do 7º semestre de Psicologia na PUC. Primeiro, agradecer vocês, eu achei muito legal todos os slides, então vocês conseguiram fazer não ficar algo maçante e falar sobre todos os pontos que eu pensei, assim, praticamente. Muito legal a união de tudo. Eu faço parte da Liga de Psicanálise da PUC e atualmente eu estou estagiando na Winnicott, então eu acho que meu olhar está bem atravessado pela infância, né, pelo ambiente na primeira infância. Então eu achei muito legal a discussão sobre a adolescência, mas eu pensei bastante no que o Winnicott traz, que a gente fala muito, sobre esse ambiente suficientemente bom, né? Sobre a maneira que nós somos cuidados na infância, fazer a gente ter ou não essa confiança no ambiente, né? E eu fiquei pensando nisso, né, como no externo e na relação do outro. E como a gente falou que esse filme ele traz muito, tudo que ele traz não é para casa, né? E aí dessa vez, quando eu vi o filme pela segunda vez, eu foquei muito na parte que ele aparece a infância do Joel e da Clementine, né? E aí eu fiquei pensando assim, né, sobre a Clementine ser uma criança que ela falou, né, quando ela traz sobre a infância, que como é solitário ser uma criança, que como se as pessoas não te levassem a sério, né? Não ser vista. E aí eu fiquei pensando, né, depois na relação com o Joel, esse medo dela de estar com alguém, estar infeliz ou estar solitária mesmo estando no relacionamento, né? E sobre o Joel, sobre a parte que ele volta na infância para tentar esconder eles lá. E ele se sente deixado de lado, mesmo com a mãe ali. Então ele fala, ela não tá me vendo, ela não tá me cuidando. E também sobre quando ele vai nas lembranças vergonhosas e traumáticas, e ele se vê com um menino com medo, sentindo menos e tendo a obrigação de se provar, né? Que ele mata um passarinho lá e fica muito triste por isso. Então, a tristeza e a descrença de si mesmo em relação a essas cenas. E aí eu pensei um pouco de ser uma tradução dele ser um pouco inseguro consigo mesmo, não ver graça na própria vida, né? E de ter só cor na vida dele quando tinha outra pessoa trazendo essa cor, né? Pensei nisso no relacionamento, né, depois. E aí eu pensei na frase que todos os trabalhos que a gente fala na clínica a gente bota essa frase, né? Que é uma alegria estar escondido, mas é um desastre não ser encontrado. Então, pensei muito sobre quando eles vê as fitas e eles puderam se esconder um do outro, né, na própria mente, mas quando eles puderam se encontrar, o quão bom foi e também eles terem essa passagem pela infância, poder falar sobre essa falta dos dois, né? Enfim, então a minha pergunta, assim, né, pensando um pouco nisso, seria: será que a gente pode correlacionar esses comportamentos deles com o outro, né, com um encontro amoroso? Se poderia ser explicado com as inscrições de cuidado e carinho na infância de cada um, né? Não resumindo que seria tudo, que as instâncias se permanecem iguais desde a infância, né? Mas eu acho que fez muito sentido ver o filme dessa vez com esse olhar, assim, do momento que eu ando pensando sobre. Então seria isso, gente. Muito obrigada. Obrigada. Eu fiquei pensando também, né, um pouco nessa linha que tu trouxe, né, e fiquei pensando naquela cena em que o Joe é pequeno, tá embaixo da mesa, da memória da infância dele, e tem essa saída entre a mãe não dando atenção para ele, se envolvendo com outras questões, mas tem a saída dela de cena e a entrada da Clementine, ah, talvez pensando agora, e aí gostaria de perguntar também para vocês, porque uma possível, talvez uma figura reparadora naquele momento e a saída dessa mãe, que não foi, não atendendo as demandas ali dentro da visão dele, na percepção do Joey. E essa entrada da Clementine, como a dupla começa a se constituir nesse caminho, e como vem se constituindo no relacionamento deles também. Fiquei um pouco pensando se vocês poderiam também abordar um pouco disso. A pergunta é muito legal, Bianca. Eu tava só... É óbvio que quando a gente se relaciona com o outro, seja como for, nós projetamos toda a nossa história, né, para o outro, querendo ou não, não tem o que fazer. Tá? Quanto mais conhecimento a gente tem da nossa própria história, boa ou não, com ambiente suficiente bom ou não, com holding, com handling, sem holding, sem handling, seja qual for, né? Com medo de colapso unicotiano ou não, seja qual for o conceito que a gente for usar, a gente projeta com outro, figuras paternas, maternas e o que for, né? Não tem como não ser assim, porque uma relação íntima vem junto com algo transferencial, né? Seja infantil ou não. Por que nós estamos comentando isso? Porque o relacionamento, no final das contas, do filme é um relacionamento mais infantil, mais adolescente, cheio de altos e baixos, que vai se adultizando através das fitas da realidade de como nós somos. Então, ele revive. O Joe faz um processo analítico. Quando ele está tentando apagar, ele faz um processo analítico. Na verdade, foi isso. Ele volta da infância, leva a parceira para ver a infância dele. Não é isso que é um relacionamento. Me conhece como adulto, mas vem conhecer a minha criança. Porque se não conhecer a minha criança, de quando eu tô chateado, como é que eu fico, quando eu tô emburrado, como é que eu fico, a gente não vai conseguir ficar juntos. Né?
Não, não é um acaso. Então o processo analítico regride isso. Olha, se tu conhecer eu como adulto, como eu sou agora, você tá me vendo aqui e tal, sei lá, eu falando que eu saio psicanalítica, mas tu não conhecer quando os meus componentes infantis, e se eu não conhecê-los, a gente vai conseguir ficar juntos. Então volta, sim, e claro que o ambiente faz diferença, né? Não tem como não fazer. A equação freudiana, a genética, o ambiente, os padrões de relações são muito importantes, né? Acho que sim, eu tava pensando também que tu trouxe. É que, na verdade, eu queria também ter colocado um slide só sobre a infância também. Eu queria colocar um slidezinho dele, criança, e dela, criança. Mas aí fiquei com medo que ficasse muita coisa, enfim. Mas que bom que tu trouxe, fiquei muito feliz. Eu achei que aquela cena da Clementina, que, como tu trouxe, ela fala, né, que na infância parece que as pessoas, enfim, não te reparam, né? Eu achei uma extrema crítica à sociedade adultocêntrica e eu fiquei muito feliz de ter. Eu não lembrava quando eu reassisti o filme, eu vi. Então, acho muito importante que tenha mesmo, porque isso acontece, a gente tem uma sociedade formada para não ouvir as nossas crianças, né? Também os nossos adolescentes, mas principalmente as crianças, né? Então, recém na atualidade, elas foram se constituindo como seres centrais da família, né? Que merecem todo o cuidado. Enfim, até o nosso ECA não existe há tanto tempo, então é algo para se ficar atento. Eu acho que o filme traz de uma forma bem delicada esse ponto, né? Então, tanto a Clementina, eu concordo contigo, eu acho que tanto ela mostra também essa possível falta que teve de um amparo, de um cuidado na infância dela e também uma tendência a, enfim, ter algumas críticas também, porque ela mesma fala que ela tinha uma boneca, né, que ela chamou de Clementine, daí falou que tá na Winnicott, lembrei bastante, enfim, de a projeção que é colocada nos objetos também, né, e naquele momento se descreve uma cena de projeção, se parar pra pensar, né, ela nomeou aquela boneca do mesmo nome dela e falou, você tem que ser bonita, você não pode ser feia, e isso talvez diga bastante de como que ela foi guiando as relações dela no futuro, né? Então, o filme nos dá pistas, da mesma forma o Joe, né? O Joel, é, naquele momento, como o João trouxe, né? De que mesmo com a mãe presente, ele ainda se sentia desamparado. Então, ela sai de cena, entra a Clementine no lugar, talvez como uma figura, enfim, substituta ali naquele momento, né? Então, eu acho que realmente o filme ele vai costurando e dando pistas exatamente dessas coisas que tu tá trazendo, ao passo em que ele também critica a questão do adultocentrismo, que é sempre uma coisa importante da gente ter em mente, né? Acho que sim, bem legal. Verdade. Pessoal, infelizmente a gente está chegando no fim, então eu vou dar a palavra para as últimas duas pessoas que pediram a voz. Então temos a Candice e depois eu vou pedir para tu te identificar também. Oi, pessoal. Então, eu sou a Candice Campos, eu sou psiquiatra e psicanalista aqui da SPPA. Atualmente, eu sou a diretora da cultura, né? E eu gostaria, então, primeiro de agradecer a presença de todo mundo aqui, também reforçar, como vocês falaram, como o Emílio falou, que a gente valoriza muito essa parceria com a Lipsam, né? Estou muito felizes de ver sangue novo aqui dentro, né? Todo mundo motivado e interessado por essa área de estudo que nos encanta tanto, que é a psicanálise. Juntando um pouco com o que a Bianca falou, o que o Lucas falou, é importante a gente se dar conta, né? Acho que o Rafael falou disso também, que os pacientes que a gente vê hoje não necessariamente são os pacientes que o Freud viu. Não que esses pacientes não existissem lá naquela época, né? Pacientes mais graves, mais desorganizados, mas a nossa cultura hoje também propicia, né? Isso que o Emílio falou, dessa cultura adolescente, né? E essa ideia de quando o ambiente não é suficientemente bom, né, isso vai impactar muito no que a gente vê na clínica, né, na constituição desses sintomas. E se antes predominavam os pacientes neuróticos, né, porque quando a gente fala de repressão, recalque, essas coisas todas, a gente está falando de funcionamentos que predominam em estruturas neuróticas, né? E hoje em dia a gente tem estruturas que a gente chama de não neuróticas, muito mais desorganizadas, muito mais frágeis, né? No qual a impulsividade, a desorganização, a fragilidade, o uso de drogas, as adições tecnológicas, né? Tudo isso constitui a nossa clínica de uma maneira muito
importante, né, hoje na atualidade. Então, ter esse olhar para essa fragilidade atual e o quanto a gente precisa pensar, refletir, né, investir e ajudar também que essas pessoas procurem tratamento, né? E falar para vocês como reprodutores das informações de saúde mental, né? Pessoas que saem levando essas informações para a comunidade. Eu não sei se vocês conhecem o que a gente tem aqui dentro da Sociedade Psicanalítica, o CAP, né? O CAP é o Centro de Atendimento Psicanalítico. Esse atendimento é feito pelos candidatos, né? Que são psicólogos, psiquiatras, pessoas já com bastante experiência, normalmente de clínica já, né, que entram para fazer a formação psicanalítica. Então, a gente tem esse atendimento que é um atendimento de baixo custo, porque a psicanálise, todo mundo sabe, né, é um atendimento de um valor muito alto, né? É muito difícil, porque a gente trabalha no mínimo com 3 sessões por semana, 3, 4, 5 sessões, então se torna um tratamento muito oneroso. Então, a sociedade tem esse serviço de atendimento de um custo reduzido, e se vocês puderem multiplicar essa informação para quem precisa, né, vai ser bem legal. Então, muito obrigada pela presença de todo mundo aqui. Temos uma última pergunta, que não podemos deixar. Pode te identificar. E depois a gente encerra. A gente salienta a importância de falar no microfone por causa do pessoal que está em casa, né? Porque daí a gente até se escuta aqui, mas quem está em casa não escuta se não está falando bem no microfone. Oi, oi. Eu sou a Sofia Macedo, eu sou uma estudante da PUC também de segundo semestre, tô bem no começo, mas eu queria perguntar também e falar que eu vejo que o filme fala muito sobre esse ideal de relacionamento e sobre idealizar o que eu quero no relacionamento, o que eu preciso, o que eu busco. E eu vejo que é uma coisa muito presente, principalmente na minha geração, como esse idealismo acaba afetando negativamente, tipo, essa procura por relações, que eu acabo que as pessoas acabam, tipo, condenando relações antes mesmo de começar, por idealizar demais e sentir que se não é o que exatamente que eu quero, eu não vou nem tentar. Então eu queria perguntar para vocês como a psicanálise na clínica, vocês lidam com pacientes que têm, tipo, tantos desses ideais que acabam se prejudicando e prejudicando seus relacionamentos, com toda essa idealização e não conseguir viver nessa realidade. Porque no filme eles passam por isso, né? Eles passam por esse momento de não tá sendo mais o que eu pensava que ia ser e não o que eu quero, e logo já não basta pra mim, já não tá suficiente. E no final tem essa realização, aquela cena de ah, eu vou ter esses problemas e eu vou ficar, e tu vai se cansar de mim e não vai dar certo, porque já não deu uma vez. E daí os dois acabam tipo, ah, mas tá ok, ok, quero tentar mesmo assim. E daí eu queria perguntar, então, como vocês veem dentro da psicanálise, como psicanalistas, para ajudar essas pessoas que, tipo, idealizam tanto a tentar se colocar na realidade e viver esse relacionamento? Bom, bom, e já fazendo os comentários finais, vocês respondem a pergunta. Vou ser breve, tá? E legal, né, Candice, porque tu falou do CAP, que a sociedade tem que promover atendimento. Por que a gente está falando disso? Porque, na verdade, o filme, a graça toda do filme é porque não tem tratamento. Se eles fossem a tratamento, talvez não fosse tão interessante, né? E fossem descobrir os seus mundos internos, cada qual no seu tratamento, né? Isso é uma luta que a gente tem hoje, né, com a sociedade, para que também possa se divulgar e possa saber. Tem muitos recursos para procurar tratamento, que sempre é muito difícil, né? Seja pelas fantasias, que é uma coisa muito custosa, inacessível, mas hoje em dia tem muitos veículos da sociedade. Até poderia divulgar para ele precisa saber e poder usar vocês também lá o recurso do CAPEC nosso que viabiliza uma possibilidade de entrada para pacientes procurarem a conhecer o mundo interno. Rapidamente, né, Sofia, é muito legal isso, porque assim, no filme o que acontece é isso. Esse movimento atual de ser muito fácil ter uma relação narcísica e autoerótica, né, ou seja, eu comigo mesmo, ou eu com alguma coisa. Claro, às vezes a gente precisa se envolver com o outro, passar por relações para amadurecer, né? E se dar conta de coisas que a gente não se daria conta, porque o outro vira esse espelho.
Aí surge a fitinha. Não adianta. Não adianta só ficar eu comigo mesmo. Eu não descubro muita coisa. Eu preciso do outro, eu preciso de um terapeuta que me confronte, que me indague, que me mostre coisas para eu descobrir a mim mesmo. Isso hoje está muito pobre, porque o Instagram, a IA te retroalimenta. Eu brinco, o chat GPT, tu diz, não era isso que eu queria. Ele sai, desculpe, eu vou me corrigir. Aí tu, então tá, né? Né? Então fica uma coisa assim, o chat GPT fica te acariciando, né? E te pedindo desculpas. E aí, realmente, não, a coisa não vai pra frente. Então, essa mudança de um relacionamento narcísico, autoerótico, uma coisa hétero com o outro, ficou muito mais complexa. Muito mais complexa. E o filme abarca exatamente isso, 2004. Não tinha ainda IA e nem tanta tecnologia envolvida. Tá? Bom central. Alice, tu quer fazer o comentário final? Depois a gente vai se despedindo. Não, mas acho que sim, né? Concordo com o que o Rafael trouxe. Acho que em qualquer situação a idealização vai acontecer, talvez com maior frequência nesse contexto, né? Mas possivelmente as pessoas, quando elas estão pensando no Joana Clementine, num estado de amor já, é quando passa dessa vivência do princípio do prazer para o princípio da realidade. Então, acho que de certa forma as pessoas acabam, como a gente trouxe, né, até já puxando outros pontos que a gente trouxe, de perceber essas alteridades e, diante delas, mesmo assim, investir nesse relacionamento, transformando-se a relação de uma coisa mais adolescentizada para uma situação já de adultez, né? Então, acho que por mais que exista e vai existir, o cenário está mais complexo, como o Rafael trouxe, né? No momento que a pessoa vai tendo também suas vivências, suas relações, né? Vai percebendo também, quem sabe, o que vale a pena, o que ela quer investir para essa própria vida dela, né? E esse processo faria sentido que fosse de uma forma muito natural. E aí a clínica chega para também possibilitar esse espaço de elaboração para chegar nesse ponto, né? Acho que é mais ou menos por aí. Bom, eu faço sempre a tarefa de, né, de dar o fim. Mas, pessoal, assim, foi um prazer. Essa manhã foi muito legal a nossa discussão. Acho que enriqueceu, né? Cada comentário, cada participação, cada contribuição enriqueceu a nossa discussão aqui. E daqui a pouco a gente vai ter mais uma atividade, né, como essa, mais para frente. Então fiquem ligados no Instagram, né, da SPPA e da Lipsan, para ver a divulgação da nossa próxima atividade. No Instagram da SPPA também tem o acesso ao CAP, como se faz, né, os contatos ali, informações, e de todas essas outras atividades que a gente divulgou também. Tá? Eu agradeço muito a presença de vocês e bom resto de final de semana.